basicamente, e nós reunimos a nossa equipe, um timaço de talentosos cronistas esportivos para debater as coisas do futebol nesse seu começo de tarde, nesse seu final de manhã. A produção é da Vivian Leal, na mesa de áudio temos o Pepão, o Luciano Vargas. Hoje ele tá mais animado. Ontem eu não sei se ele tava meio sequeladão da farra do domingo, comemorando a vitória de virada no Clássico Grenal, ele tava meio quebradão, assim, o braço parecia engessado, às vezes não achava o botão pra disparar as trilhas, mas hoje ele tá sorridente, parece que dormiu com o Bozo, tá contando piadas, tá fazendo graça. Pepão hoje tá diferente, grande Colorado rumo ao tetracampeonato. Na Central. Como é que é dormir com o Bozo? Eu não entendi. Tu vai entender depois, eu vou te explicar melhor. O Cristiano gosta dessas coisas na largada já, né? Explica pra ele, Pepão, pra mim, por favor, eu te dou procuração. Foi tu que falou. Te dou procuração pra tu explicar pra ele. Ele hoje tá uma expressão, José Aldo Pinheiro, bom dia a você, Ana, Cristiano Silva, os demais companheiros, nosso Pepão. É uma expressão da década de 80, principalmente, quanto ao palhaço Bozo, que se apresentava em shows no SBT. Então, as pessoas que acordavam felizes da vida na década de 80 e virada dos 90, tinha essa expressão. Acho que dormiu com o Bozo. Tô feliz, acordou sorridente. Muito bom, cara. A explicação tá muito boa. Eu digo, acho que eu também dormi com o Bozo, eu tô todo sorridente. Então dormiu com o Bozo também. E a coordenação da Central e do Davis Rodrigues, o Tartaruga Ninja, tá todo fechadão, preocupado. Depois da virada do domingo, ele tomou aquela remontada, ele não se apavorou, não sabe o que vai acontecer. Agora tá secando todo mundo, o Palmeiras e todo mundo. Os transmissores do seu Adair Ávila participam do debate, o Cristiano Silva, Ana Carolina Guiar, o Luiz Magno, você já ouviu o Luiz, ele tá lá no home, em Esteio. O Gutierrez Sanches vem pro estúdio já, tá no B, Guti? Tô aqui. Ah, muito bom. Eu vim pra cá, quando eu cheguei que tava o Guimarães, achei que a Ana ia estar aqui. Meu querido Latin Lover, Gutierrez Sanches com o Carlos Guimarães. O Guima tá contigo aí também, não? Tô aqui, bom dia. Opa, fala, Barbudo, bom dia. Desculpe que eu tava ouvindo ali um áudio muito interessante, a hora que tu passou por mim, tu me cumprimentou efusivo e eu fui um pouco desatento no teu bom dia, então me desculpa, tá, Carlão? E já compartilhei o áudio, dá uma olhada ali, muito interessante. Uma verdadeira aula de uma podcaster falando sobre a questão do respeito às pessoas acima de 50, mas é com um fundamento, com um argumento. Bem, nós tivemos jogo ontem, o Corinthians perdeu para o Bragantino, né? 2-0 pro Bragantino. Hoje temos Palmeiras e Vasco da Gama e o outro, são dois jogos 2 hoje. 2-0, me permita, 2-0 fora o baile, dá pra ter sido mais. Diga mais sobre o lance, companheiro. Não, o Corinthians é aquela história, o Bragantino deixou a bola com o Corinthians, resumidamente, né, grosso modo, deixou a bola com o Corinthians e quando tinha as oportunidades, contra-atacava e matava. E o Cássio fez defesas, chutes para fora. Corinthians, o melhor jogador do Corinthians, ou o que mais ameaçou pelo menos o gol adversário, o gol do Cleiton, Ramiro, 2 chutes de fora da área, um que passou perto do ângulo, linha de fundo, e o outro uma grande defesa do goleiro. No mais, Bragantino, time muito perigoso. De novo, agora já virou artilheiro, tá junto com o Galhardo e com o Marinho, o Claudinho do Bragantino com 16, né? Mete gol em tudo que é jogo esse cara. Ele fez um gol e deu assistência do outro. E hoje temos... Não, e jogou bem, eu vi o jogo, ele não é só... A gente tem jogador que às vezes faz lances importantes e a gente fica com essa impressão boa, e claro que é justificada, mas ele além disso foi bem no jogo todo. Isso, não foram lances isolados, carteando a partida toda quando a bola tava com o Bragantino. Ele tem uma capacidade de visão de jogo, assim, que é bonito de ver jogar, assim. Claro que o Bragantino, a impressão que eu tenho é que ele meio que relaxou, assim, sofreu um pouco o baque de voltar pra primeira divisão. É impressão, claro, né? Não tô lá dentro pra falar. Teve até troca de treinador, o Barbieri chegou, se acalmaram mais, começaram a vir alguns resultados, se distanciaram da zona de rebaixamento e agora já faz um campeonato, claro, de uma equipe pequena para média, não vai passar muito disso, mas um campeonato bem honesto, com boas vitórias, bons jogos.
E não é um time relevante também, porque tem uma organização e estratégia bastante objetiva. E a gente fala, claro, o pessoal tá prevendo, o Flamengo vai ser difícil, mas o enfrentamento também. Acho que o Inter tem que manter essa qualidade de jogo a jogo, pensar no enfrentamento, pensar que é a conquista individual e não somar, né? Que só faltam 4 é pro torcedor. Pro Inter, acho que tem que ser o pensamento de jogo a jogo ainda. Faltam 6 jogos. Eu vi uma projeção interessante sobre as possibilidades do Inter. Se o Inter ganhar 3 dos 6, os concorrentes dele que estão 4 pontos atrás, mesmo que o Flamengo ganhe o jogo agora do meio de semana, ele ainda ficará 4 pontos atrás. Eles terão o Flamengo do 7 terá de ganhar 6. Deixa eu colocar interessante essa questão. Eu tô aqui abrindo. Eu participo toda segunda-feira de uma live com os colegas Diogo Rimoli, Sérgio Couto e Daniel Oliveira. O Diogo Rimoli fez um trabalho detalhado de projeções de Inter, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio. Está à disposição para quem quiser olhar, conferir lá no canal Narrador Daniel Oliveira. Vai na live de ontem do Raio X e diz aqui, projeção número 1, Inter somando mais 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O que cada concorrente precisa se o Inter somar esses 8 pontos? O Inter daí... Perdão, repete como é que é. O Inter somando 8 pontos. Com 2 vitórias, 2 empates. E 2 derrotas. E duas derrotas vai 6. Aí vai a 3, 6, soma com 2 empates, 8, tá? Dos 6 jogos que restam. Sim. O que cada time precisa fazer? Aí o São Paulo teria que somar aí 4 vitórias e 1 empate, podendo ter uma derrota para passar o Inter. Não sei se me fiz entender na explicação. Sim. É que o São Paulo, o Inter com a sequência, ele alcançou um número de vitórias que deixa ele numa posição bem confortável, né? Veja bem, Mas ali ele tá colocando a projeção com o Inter perdendo, empatando e ainda... Inter somando 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates. E aí perde 2, das 6 que restam. O que o São Paulo teria que fazer para passar o Inter? O Inter iria a 70, o São Paulo iria a 71. O São Paulo teria que precisaria de 4 vitórias, podendo empatar uma e perder uma. Aí o Inter, nessa projeção, fazendo 44,44%, e o São Paulo teria que fazer 72,22%. O Guimarães é plantão e matemático, se quiser auxiliar, não tem problema nenhum. De aproveitamento, né, no caso. Aproveitamento. O Flamengo precisaria somar 21 pontos dos jogos que restam. O Flamengo tem um jogo a mais, que é contra o Grêmio, que tem que fazer. Aí teria que conseguir 5 vitórias, podendo ter 2 derrotas. Claro que aí vai as 2 derrotas, tu empatar, enfim. O Flamengo teria que fazer 100%? São 7 jogos, 21 pontos? Não, 7 jogos seria 7 vitórias. 5 vitórias não são 100%, né? Não, 21 pontos, 7 jogos. 3 vezes 7, 21. O Flamengo tem que fazer 5 vitórias e pode empatar 2. Isso que eu tô dizendo, dos jogos que restam do Flamengo para passar o Internacional. 3 vezes 5, 15, 2, 17. Tá. Capite? Vai a 72, enquanto o Inter para no 70. A projeção, o Inter soma 8 pontos. Tem 70 pontos, tá? O Flamengo, para passar os 70, teria que fazer isso aí. Mas acho que daria também com 5 vitórias e 1 empate, tá? Não, claro, ao invés de 2 derrotas, tu põe um empate. Isso. Aí tu faz a jogada ali, mas é uma... O Atlético Mineiro precisaria de 5 vitórias e 2 empates. Isso. 71. O Palmeiras, 7 vitórias. Teria que fazer 100% de aproveitamento. E o Grêmio também 7 vitórias. Essa é uma projeção que a gente nomeou ontem como projeção número 1. O Inter somando 8 pontos dos jogos que restam. E parece realista, assim, no sentido que isso é bem fácil de chegar, né? Vamos à projeção. Deixa eu dizer só uma coisa. Esse dado é muito bom, tá? Ela é uma projeção 100% realista, super plausível. Isso faz o seguinte, a gente já pode trabalhar com uma situação que infelizmente é uma situação pro torcedor do Grêmio, ou felizmente o Grêmio não gosta muito de brasileiro, né? Palmeiras e Grêmio estão fora da briga. Ah, sim. Estão fora da briga. Aí... Deixa eu colocar a projeção número 2. Hein, Cristiano? O Guimarães tá falando que o Grêmio tá fora por uma questão matemática, e pra mim o Grêmio tá fora por uma questão de campo, de desempenho, até de querer o campeonato. O Diogo Rimoli lá na Itália, como tá nevando muito, ele não consegue sair de casa, ele tá fazendo um belo trabalho matemático de plantão, além de bom repórter que é. Mas vamos lá. Projeção número 2. O Inter somando mais 9 pontos. 3 vitórias e 3 derrotas, sem empate, tá? Dos jogos que restam. Ele ganha 3 e perde 3. Seria as 3 que tem em casa, por exemplo.
Vamos lá. Aí o Inter vai a 71 pontos, 3 vitórias e 3 derrotas. O São Paulo teria que somar 4 vitórias e 2 empates dos 6 jogos que restam, para ir a 72 pontos. O Flamengo teria que somar 5 vitórias e 2 empates dos jogos que restam. O Flamengo tem uma Mas aí mais. o São Paulo perde no número de vitórias, né? Não, mas o São Paulo ultrapassa com 72, o Inter fica com 71. Para passar o Inter, tirar o título do Inter. Entendi. Essa projeção não tá levando em conta o empate. A pontuação do Inter mais 1, pelo que eu entendi o raciocínio do Diogo. Aí o Flamengo, para ir a 72, teria que somar 5 vitórias e 2 empates. E não perder nenhuma. Flamengo. O maior risco aqui é o Flamengo. Atlético Mineiro teria que 6 vitórias, ele botou uma derrota. Aí, claro que se empatar é melhor, soma mais 1 ponto. Mas 6 vitórias teria que fazer. Palmeiras e Grêmio de novo, 100% de aproveitamento, 7 vitórias. E a projeção número 3, feita pelo Diogo, somando 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, nos jogos que restam para o Inter iria 72, aí com 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O São Paulo teria que conseguir 5 vitórias, podendo perder uma, para passar o Inter, e aí iria 73. O Flamengo, 6 vitórias, podendo perder uma, que também iria 73. O Atlético Mineiro, 6 vitórias, podendo perder uma, iria 73. E Palmeiras e Grêmio, 100% de aproveitamento, 7 vitórias. Eu achei muito bacana, muito interessante, debatemos muito ontem, estou trazendo aqui com autorização do autor, do Diogo Rimoli, e tem a sequência dos jogos. Cara, se o Inter não fizer nenhuma cacaquinha, pode até fazer uma que outra, ele é campeão brasileiro. E tem outra análise aí, né? Que é a gente pegar o recorte. A gente pegar o recorte dos últimos 5 jogos desses 6 primeiros. O Grêmio tem uma derrota, uma vitória, depois 3 empates e uma derrota. O Palmeiras, vitória, empate, vitória, 2 derrotas. O Atlético, vitória, empate, derrota. Flamengo, 2 derrotas, 2 vitórias e mais uma derrota. O São Paulo só perde, empatou, perdeu, empatou. E o Inter, 5 vitórias. Se a gente projetar mais ou menos equilibrado, o Inter ainda assim perdendo uma ou outra partida para o final do campeonato, empatando uma ou outra, a projeção com os 4 que tem acima do São Paulo, e mesmo que sejam 4 virtuais para o Flamengo, caso o Flamengo ganhe do Grêmio, de qualquer jeito eu vejo... O Inter é bem como o Cristiano disse, se o Inter for normalzinho, o Inter vai ser campeão brasileiro. São todos os critérios: pontos, gols marcados, saldo, número de vitórias. O Inter tem folga em todos eles. É só não se abobar. E a sequência do Inter é praticamente a mesma sequência do Flamengo, dos jogos que restam, sendo que o Flamengo tem um jogo a mais. Por exemplo, Porque se encontram também, né? Fora se isso, encontram, confronto direto. O Inter tem Bragantino em casa próxima, vai jogar com o Atlético Paranaense fora, recebe o Sport Recife, vai encarar o Vasco fora e emenda para encarar o Flamengo fora, confronto direto, e encerra com o Corinthians em casa. Vou pegar a sequência do Flamengo. O Flamengo tem Grêmio fora, o Inter pegou o Grêmio no último domingo, esse é o jogo atrasado. O Flamengo encara o Sport, o Inter também encara o Sport. O Flamengo tem o clássico com o Vasco, o Inter encara o Vasco. O Flamengo vai encarar o Bragantino, o Inter encara o Bragantino na próxima rodada. O Flamengo pega o Corinthians, o Inter pega o Corinthians na última rodada. Flamengo e São Paulo se pegam, né, Cristiano? Aí na última rodada. E o Flamengo tem confronto direto com o Inter. Como o São Paulo como o Inter já pegou na penúltima rodada. Então, basicamente, são os mesmos adversários que tem na sequência o Flamengo e o Inter. O São Paulo tem Atlético Goianiense fora, Palmeiras em casa, tem clássico com Palmeiras, o Ceará em casa, o Grêmio fora, o Botafogo e o Flamengo. Botafogo, quando pegar na penúltima rodada, muito provavelmente é rebaixado. O Santos, aliás, o Atlético Mineiro tem o Santos em casa, Fortaleza em casa, Goiás fora, Fluminense brigando, quem sabe, por Libertadores, o Goiás e o Fortaleza, quem sabe... O Fortaleza, com certeza, quando pegar o Atlético, tá brigando para não cair. O Bahia em casa também podendo brigar para não cair. O Sport fora brigando por alguma coisa, ou sair do limbo, ou pegar uma Sul-Americana. E o Palmeiras em casa na última rodada.
Aí o Palmeiras e Grêmio, acho que Palmeiras e Grêmio, para ganhar tempo, eu não vou nem citar, eu vou citar o Grêmio em consideração os gremistas, tá? Porque não tem condição de título. É Flamengo em casa agora, Corinthians fora, Santos em casa, Botafogo fora, São Paulo fora, Atlético Paranaense em casa e encerra com o Bragantino lá em Bragança Paulista, a sequência do Grêmio. O Inter é o Vanderlei Cordeiro. Se o padre irlandês não agarrar ele nos últimos quilômetros, ele vai ganhar essa. Se não tiver um fato atípico com a bola que o Inter está jogando, com o nível de competitividade que o Inter está enfrentando seus adversários, ele tem tudo para ser campeão. O inimigo aqui é o Flamengo, porque a diferença é ter um jogo a menos, portanto ter um jogo a mais para jogar. Mas isso já vai sair na quinta-feira, a gente já vai saber, né, Zé? E ele ter uma vitória, se ele ganha do Grêmio, por exemplo, ele fica só uma vitória na comparação com o Inter. Fica 18-17. Eu também, Zé, dependendo do resultado de hoje, eu já tiro o Atlético da disputa. O Mineiro? Não, mas o Mineiro joga em casa hoje, vai ganhar. Joga com o Santos, que tá de olho na final da Libertadores. Pode ser, a tendência é essa, mas o Atlético... Ou toma 4 do Santos no contra-gol. Eu também, eu acho que... Porque esse é olha o time só, do Atlético. Nas contas, tá? Assim, grosso modo, o Zé Aldo tem razão. Por um motivo bem claro, bem específico, o confronto direto, tá? Se o Flamengo soma, no confronto direto, obrigatoriamente, que se o Flamengo vencer, vai somar 3 e o Inter vai deixar de somar 3. Qual a boa notícia? Que o confronto direto não é agora, é mais tarde. Então pode acontecer... 21 de fevereiro no Maracanã. É penúltima rodada. Sim. Pode acontecer de o Flamengo tropeçar tanto, o Inter vencer tanto e tanto, que esse jogo pode ser o jogo das faixas, sabe? Pode acontecer. Não, e não digo nem o das faixas. O Inter pode chegar nessa penúltima rodada para decidir o Nacional por um empate. Exatamente. Então, por um empate para parar o próprio Flamengo, né? Para bloquear o próprio Flamengo. Sim, porque se ele mantiver a diferença... A questão é se o Flamengo ganha do Inter... Todos esses jogos de confronto direto, o Inter joga pelo empate. Joga pelo empate, mas também acho que seria muito melhor se vencesse pela margem, né? Com certeza, e dá tranquilidade, certeza. Sempre a vitória. A margem, porque Poderia ter a prerrogativa do empate. Porque numa rodada em que eles jogam contra outros adversários, pode um tropeço do empate e o outro vencer. Já tira 2 pontos. A gente, assim, coloca que é muito difícil chegar na situação em que tem que tirar 1 ponto por rodada, tá? Faltam 6 rodadas. O São Paulo tem 4 de diferença. Ainda é candidato. O Flamengo tem 1 a mais. Se o Flamengo vencer na sua rodada, vai para 58 e o desafio seria tirar 1 por rodada. Então ainda coloca na briga. O Atlético Mineiro iria a 57. Teria 5 pontos. Aliás, o Flamengo teria 4 pontos. Menos de 1 por rodada. O Atlético teria 5 pontos. Também é menos de 1 por rodada. Tem que ganhar hoje, né? Exatamente. Palmeiras e Grêmio, mesmo que vençam os atrasados, ficariam 1 ponto por rodada para tirar. Esses 2 estão fora. É o que a gente sempre fala. Além de tu que tá tentando tirar o prejuízo ter que vencer praticamente todas, é difícil que uma equipe que tá 8 jogos vencendo todas perca todas que faltam, e outra, né? Também, né? Palmeiras e Grêmio. É uma projeção que a gente faz. O Inter tá na frente, o São Paulo seca o Inter. O Flamengo seca o Inter e o São Paulo. O Atlético seca o Inter, o São Paulo e o Flamengo. Isso, não tira só o líder, tu tira 5 O Grêmio tem que secar o Inter, o São Paulo. Não adianta só secar o Inter. Tá, secou o Inter, o Flamengo ganhou todos, o Grêmio tá fora. Tem que secar o Inter, o São Paulo, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, que tem vantagem em critério. Tem vantagem nesse critério. Então, é muito difícil, tá? O Grêmio tá muito mais próximo do Fluminense. Vou dizer uma coisa séria a respeito do Grêmio, tá? O torcedor gremista não vai gostar. O Grêmio é muito mais ameaçado de G6, embora a gente vá ter um G7. O Corinthians perdeu ontem, né? Não, mas o Fluminense tem 50, Zé. O Fluminense tá na cola. Eu acho que vai dar G7, aí não tem tanta ameaça, mas se fosse G6, tá? O Grêmio é muito mais ameaçado de G6 do que conquistar o título, muito mais. O Fluminense é 7º com 50. É que vai dar G7, aí acaba... Quando vai dar G7, tu acha que o Santos é campeão da América? Pode não dar G7, se o Palmeiras ganhar as 2, mas o Palmeiras abre mesmo, Cristiano, vai abrir posição. De qualquer jeito. Abre de qualquer jeito, Na Libertadores vai abrir de qualquer jeito, que são 2 brasileiros. Isso. E na Copa do Brasil... Ou o Palmeiras ou o Grêmio. Abre de qualquer jeito, tá certo.
Abre de qualquer jeito. Olha, não, claro que abre, mas eu vou te falar o seguinte, eu acho que não é só o Fluminense que o Grêmio tem que ficar atento. Santos, não, o Santos eu acho que não. O Ceará tá entre Fluminense e Santos. O Grêmio tem que ficar atento consigo mesmo, né? Mas tem 45. Mas então, aí entra a outra margem... situação de Libertadores. Carlos. Não sei matematicamente, tem que olhar aqui a tabela, fazer os cálculos. Vocês estão com ela aberta, não estou aqui. Mas, independente de título, creio que virtualmente o Inter já está na fase de grupos da Libertadores. Ah, isso sim. Pra fase de grupos tá bem encaminhado. Bem encaminhado. Ponto, matematicamente ainda não, mas virtualmente já tá. Virtualmente já não tá. tem... Olha, te diria que não tem como sair. O Inter tá na Libertadores. Não tem como tirar. Muito difícil. Muito difícil sair isso aí já tá. A vaga direta do Grêmio, ela só vem via Copa do Brasil, tá? Então o Grêmio tem que ganhar a Copa do... Porque o Grêmio gosta de vaga também. Então, ganhando a Copa do Brasil, o Grêmio tá na Libertadores de forma direta. Via Brasileiro, vai pra uma pré. Eu acho que o Guti pontuou de maneira perfeita, né? Que o Grêmio não é que tem que se preocupar com os outros, tem que se preocupar com ele. Né? A gente fala que pelos rendimentos e pelo futebol demonstrado, e a gente fala que teve uma perda bastante significativa agora para a temporada, o Jeromel, e principalmente para a decisão, que a gente fala vai objetivo, né? Conquistar através da Copa a vaga para Libertadores, mas até isso ficou prejudicado agora com a saída do Jeromel para a temporada aí 150 dias, se eu não me engano, né? Eu acho uma perda considerável. Eu acho muito considerável, mas eu acho que se, assim... Claro, a circunstância de jogo tem que esperar ele acontecer. Mas vocês já viram esse dado da temporada? Não será o problema o Grêmio não seria o único. O Grêmio se perder pro Palmeiras, foi porque faltou o Jeromel. Pode até faltar, pode, e a gente não espera que isso aconteça. Mas tá faltando mais o perna Rodrigues falhar, por exemplo, individualmente. Pode acontecer, mas eu não creio que... Entendo a falta que faz o Jeromel até como uma liderança. Mas o Grêmio tem condições de ser campeão da Copa do Brasil, mesmo com o Rodrigues. O Jeromel jogou menos jogos que o Maicon durante a temporada de 20, que vai terminar em 21. Ele tem 32 jogos só jogados. Então, em realidade... Kahneman tem quantos? Aí teria que ver o Kahneman, não tenho esse dado aqui, mas eu vou buscar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, em realidade, a influência do Jeromel na campanha do Grêmio desse ano é mínima. A campanha do Grêmio desse ano é mínima. A gente deu uma... o caminho da Copa do Brasil do Grêmio foi de muita sorte. Tá? Muito mérito na eliminação do São Paulo. Muito mérito. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio tinha time para ir bem mais longe. Aliás, ontem, eu tô puxando pro Grêmio, a gente pode misturar o Inter nisso, a gente tá falando de classificação, porque realmente eu acho que, cara, a palavra certa pra apontar o Grêmio nesse Campeonato Brasileiro é aquela coisa do que desperdício, hein? Cara, que desperdício. Que desperdício de um bom grupo que o Grêmio teve, de bons jogadores que poderiam render mais, de boas atuações que poderiam ser oferecidas ao seu torcedor. Que desperdício. O Grêmio, por exemplo, tem um ótimo lateral esquerdo, gente. Ótimo lateral esquerdo. O Diogo Barbosa tem um dos melhores laterais do Brasil, tá? Não tô exagerando. O Grêmio contratou bem. É um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. O Grêmio tem o PP, que poderia ser uma grande moeda de troca, que caiu recentemente. O Jean-Pierre é um jogador precioso, ainda que tem que mentalizar, tem que botar ordem, juízo na cabeça. É uma temporada muito boa do Diego Souza. E a gente vai espremer, uma final de Copa do Brasil num caminho bem fácil. Mérito contra o São Paulo, mas um caminho bem fácil. E um jogo contra o Palmeiras, onde eu não sei se a gente aponta o Grêmio como favorito, né? Se ganhar a Copa do Brasil, tá salvo. No Brasileiro são 13 jogos do Kahneman. Será que tá salvo, ou será que a gente não pode pensar também? Será que não poderia um pouco mais? Não, a gente título pode. Título engana? A gente pode pensar que poderia um pouco mais. Claro que sim. Mas se ganhar a Copa do Brasil, atingiu o objetivo. Exato, Cristiano. Exato. Tudo isso que a gente está falando do desperdício, concordo. Total. Mas isso é um objetivo. A taça da Copa do Brasil referenda tudo. Eu acho que pode mais. A gente não pode esquecer do Cruzeiro, né? Bicampeão de Copa do Brasil. E depois a gente viu o que aconteceu. Eu não tô falando que vai acontecer isso com o Grêmio. Calma. Relaxem. Estou dizendo que a Copa do Brasil, o desempenho, talvez, das competições seja que menos fique assim de lado, sabe? Eu ainda gostaria que o objetivo fosse... mais na força, na capacidade, tudo bem. Não deu na Libertadores, o Grêmio foi eliminado de forma... terrível, né? Foi um massacre do Santos pra cima do Grêmio, mas eu ainda acho que daria pra pensar no objetivo. Será que o objetivo é só vamos ganhar a Copa do Brasil, não interessa o resto?
Eu acho que a gente podia E sabe o que pode também ser trabalhar o com o start? objetivo do tipo, vamos entrar em tudo e tentar ganhar tudo? Bom, aí a gente pode questionar o que pensa o Grêmio. Sabe quando é que essa faísca pode de fato acender na cabeça, especialmente da direção e da maior parte da torcida, que aos poucos está vendo isso aí? Esse start de ter que jogar o brasileiro para ganhar o brasileiro. Beleza, o Grêmio vai lá, ganha o Palmeiras, ganhou a Copa do Brasil. Comemoração, título, mais uma Copa do Brasil, Grêmio copeiro. A comemoração e o raciocínio pode mudar um pouco em o Inter sendo campeão brasileiro. Vai forçar o Grêmio a jogar brasileiro. Sabe que eu Porque tava eu acho que a gente... taça no Beira-Rio, a taça do Nacional no Beira-Rio vai fazer isso com o gremista. É que eu acho que a gente também não pode desconsiderar que a temporada típica faz com que o torcedor faça a reflexão de que o brasileiro também importa. Porque a gente, quando tem mais pequeno o calendário, fica mais espremido, assim, as coisas ficam mais difíceis, a gente já teria decisões, já estaria, né, em outras fases da Libertadores, tudo isso já teria mais ou menos decidido. Então o torcedor fica assim, como o brasileiro é o que mais incomoda nesse calendário, então a gente dá prioridade para as Copas. Só que agora, como o brasileiro parece que não tem fim nunca, a gente fala assim, meu Não, Deus, mas a gente tá isso- falando há e- quanto e tempo outra do coisa, né, brasileiro? Ana? Parou, e daí volta, e daí distribuiu, e daí agora mudou muita coisa. Pela primeira vez a gente tá falando aí, pelo que eu me recordo, há 4 anos que a gente não falava de um brasileiro que já não estivesse decidido nessa etapa da competição. Não, e tem mais uma coisa, a Copa do Brasil, tá, o Grêmio está na final da Copa do Brasil, o Grêmio disputa outras competições, mas jogou contra o São Paulo em dezembro e vai jogar contra o Palmeiras daqui semanas. Mas, gente, Dá pra cuidar totalmente do brasileiro. É Sabe da que eu tava, cultura do Cristiano, Grêmio isso. Sobre isso, eu tava refletindo sobre essa cultura e eu começo a discordar de que o Grêmio não queira ganhar o brasileiro. Eu já começo a achar que o Grêmio não teve capacidade pra ganhar esse brasileiro. Que o Grêmio Bom, até mas quis. esses tempos eu levantei aqui no Ganhando o O Jogo Grêmio não teve capacidade. justamente essa situação. Será que o Renato tem capacidade de comandar o time em alto nível em todas as competições? Não é Mas o aí grupo que tá. do Grêmio. Saiu Não é da o grupo do Libertadores faz Grêmio. tempo. Já jogou as semifinais da Copa do Brasil em dezembro. Dava pra ganhar de Atlético, ganhar do Inter. Eu tô falando sequer ser campeão. Não teve capacidade pra ganhar de Palmeiras, de Atlético, de Inter. Então, eu acho que não quis, não conseguiu. Tem uma coisa nisso, tá? Vamos fazer aquele nosso exercício Grenal, já que é tudo Grenal, vamos lá. O ano termina com o Inter campeão brasileiro e com o Grêmio campeão da Copa do Brasil. Na Guaíba. E vice-versa, Grenal, né? Isso. Não, mas Grenal é o clássico, né, gente? Termina com o Inter campeão da Copa do Brasil e com o Grêmio campeão... Desculpa, o Inter campeão brasileiro e o Grêmio campeão da Copa do Brasil. Na avaliação, qual ano foi o ano mais positivo? Olha, eu acho que os dois. Eu acho que não. Acho que do Inter é mais positivo. São 2 títulos importantíssimos. Mas o Cristiano, o brasileiro é maior. mais importante. É. O brasileiro eu considero quase uma Libertadores. 41 anos sem levantar o brasileiro é muito maior. Não, e mesmo que fosse pro Grêmio, Magno, mesmo que o Grêmio tivesse maior. ganhado o ano passado o brasileiro, continua sendo maior. Existe uma diferença de grandeza, e nessa grandeza o Inter levaria vantagem sobre o Grêmio. O brasileiro é maior que a Copa do Brasil. Então, enquanto o objetivo for... Talvez aí o Grêmio aprenda. Porque seria demais, tá? Aqui pro nosso futebol, ter os dois donos do país, isso aí é uma coisa que a gente quer, legal. Mas nessa comparação de objetivo, o objetivo conquistado pelo Inter teve uma grandeza maior do que o objetivo conquistado pelo Grêmio. O Grêmio ganhou uma competição de 8 jogos, de 4 confrontos, sendo 2 confrontos contra times então na Série B, ok, um já subiu, o outro a gente torce para que suba e vai torcer muito pro Juventude, acho que sobe, tá? Mas contra 2 times que então estavam na Série B, eu sei que o Inter foi eliminado por um time que então estava na Série B, isso acontece, mas houve uma reversão e o Inter, se isso acontecer, vai ter vencido uma competição maior que a competição que o Grêmio venceu. Eu não tenho como não hierarquizar, como não colocar ordem de competição. E para mim é Mundial, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, torneios regionais, tipo sim, a Copa do Nordeste é maior do que o estadual, tá? E depois o torneio local. Essa é a minha hierarquia. Depois torneio amistoso, óbvio, depende. Torneio amistoso internacional também já tem um peso diferente. Mas eu... Sul-Americana eu entendo. entra um pouco abaixo ali... Ela já perdeu um pouco do charme, né? Eu entendo completamente, não me tirem aqui pra doido, eu entendo completamente que a Libertadores é continental, ela é maior do que o Campeonato Brasileiro.
Mas nos nossos aspectos aqui regionais, a dificuldade que é para ganhar um brasileiro, a distância não é tão grande como, por exemplo, para um time espanhol de ponta que joga espanhol e Liga dos Campeões. A distância é muito maior nesse caso. E eu acho que aqui no Brasil, tendo tantos postulantes, não todo ano, mas de um ano para o outro, esse ano o Flamengo no outro não é, daqui a pouco o ano que vem aparece o Grêmio e o Inter, no outro ano não aparece, mas sempre tem 3, 4, 5, eu jamais vou cair nessa de 12, de 10, isso não existe, mas 3, 4, 5, até 6 disputando o título. E são equipes de ponta, equipes que teriam capacidade também, tanto que a final da Libertadores será entre Santos e Palmeiras. Eu considero cada vez mais próximo, nunca vai ficar na mesma linha, mas bem próximo o brasileiro da Libertadores, em termos de honra, de tamanho de conquista, do que representa e da dificuldade que foi também. Meio-dia. Não, discordando só um pouco desse ponto, eu acho que, e não vou fazer aqui a minha hierarquia, porque a gente já tá em cima do horário, mas a realidade também é que a situação extra-campo do Internacional, eu acho que foi bastante perigosa. Acho que isso também reforça a importância do título e o que significa esse título, tanto pela história recente, mas também processo eleitoral, por tudo que aconteceu. O Grêmio, na realidade, ele já vem deixando a desejar há mais tempo que o Internacional nessa questão. Sim, 5 anos, um bom técnico, boa estruturação, mudanças, mas o Renato também vem mostrando uma saturação, uma certa falta de reinvenção, que eu acho que é mais perigosa nesse momento, assim, porque vai ser aquela coisa, vai tapar o sol com a peneira, ano que vem vai ter os mesmos problemas, vai poder disputar, quem sabe, 1 ou 2 competições no final do ano, sendo as Copas e o brasileiro ficando de lado. Bem, nós temos 11 horas da manhã, nesse momento mais 35 minutos, estamos aqui com o Ganhando o Jogo. O Ganhando o Jogo é do Banco Banrisul pela Rádio Guaíba. Nós vamos fazer um intervalo, depois a gente volta, vamos atender os nossos ouvintes, vamos continuar debatendo as questões relacionadas ao futebol. Só para deixar bem destacado os 2 jogos de hoje, que lá no começo eu falei assim meio truncado. Palmeiras contra o Vasco da Gama, 8 da noite. O Palmeiras, portanto, é mandante nesse jogo contra o Vasco, que briga para não cair, tá fora da zona do rebaixamento, mas tem 35 pontos, ainda tem. Encontro de luxa com o seu antigo elenco. E o Atlético Mineiro também 8 da noite contra o Santos. E Zé, rapidinho, com uma final no sábado, azar do brasileiro, né? Pro Palmeiras. Ficaram 2 vozes aí. Não, agora, por favor, o Magno. Não, até atravessei ali a palavra do Guti, mas só brinquei, né? Que é o reencontro de luxa com seu antigo elenco, o reencontro de São Paulo com seu antigo elenco. E agora brasileiro para Santos, Palmeiras e também Grêmio, deu, né? Agora largam de vez. Eu quero, na volta do break, dar uma informação de Inter. Tem nova diretoria do departamento de base e algumas recomendações para jogadores e novos dirigentes. Intervalo, voltamos já. Vamos retomando, agora são 11 da manhã, mais 39 minutos, o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba está no ar para o Banco Banrisul até a 1 da tarde. O Banrisul diz que se você está ligado conosco, precisamos manter os cuidados no verão. Exatamente nesse período do calorão, as pessoas têm aquela inclinação, aquela tendência a sair, fazer festa, se reunir, mas precisamos manter os cuidados no verão. Use o app Banrisul Digital para resolver o que quiser sem sair de casa. A FTEC Centro Automotivo, troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. Atendimento das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Sábado das 7h30 às 12h, fone 3907-1743, WhatsApp 98215-2996, lá na Avenida Cairu, 1447, bairro São João. Quero mandar um abraço. Estava aniversariando no final de semana o nosso querido Rafael Neves, João Rafael Neves, lá da FTEC, e agradecer mais uma vez o convite. Hoje a gente vai se divertir com ele lá num clube de tiros. Ele nos estendeu um convite. Vai dar uns tirinhos. Vai aliviar o estresse, queimando umas espoletas. Sim, num ambiente fechado, restrito. Vai levar uma pistola ou vai de Magno, vai levar um 38? Disso, né? Não, tu vai dar tiro, tu vai levar uma arma. Claro, não. Vai levar qual arma? Essa é a pergunta. Tem arma, não vai levar a tua arma. Tem que pedir licença pra poder circular com a arma. A minha arma. Mas tu não tem porte? Eu tenho o registro, mas não porto. Eu faço questão de não portar. Tá certo. Tu vais pegar a arma lá do clube de tiro, do clube. E tu já solicitou qual é que tu pretende tirar?
Tem algum desejo em Eu especial? ainda não sei quais são as armas que estarão disponíveis, mas se puder atirar de metralhadora vai ser um prazer. Eu tenho um sonho. Vai dar tiro de calibre 12? Fuzil, não pode dar tiro de fuzil. Ah, sim? Vamos falar de Clube futebol, Clube de hein? tiro, sim. Ah, mas ó, nós estamos falando de clube de tiro, não se assustem, gente. Calma. Não seja tão sincero. Não, eu não tô assustado. Não fiquem Vamos nos assustados, divertir, ó. Não, clube de tiro é muito não bom. debocha, Cristiano. Eu não tô Não. assustado. Eu só acho que não é legal ficar fazendo apologia disso, só isso. Apologia do quê? De arma, de tiro. Não, desculpa, a modalidade do tiro Eu é sou- modalidade olímpica, Que inclusive. fique claro, eu sou liberal. As pessoas querem ter esse direito. Eu não, O não tiro, tem nada a ver com o isso. tiro é Eu acho que modalidade não é- olímpica. Eu sei disso. Eu só tô falando que é um assunto que a gente pode seguir, entendeu? Mas tudo bem. Agora, Não, assustado eu não fico. Eu acho assim, ó, como é um programa de debate e tem tanto assunto que às vezes se levanta aqui, eu também não fico muito confortável, mas dou espaço, porque são vários componentes. Aliás, então, parabéns, Zé. Eu queria Um muito lá abraço dar uns pro- tiros, pro Rafa. mas, enfim, vamos mudar de assunto. Estaremos então. lá. Não, mas tá bem, o programa de futebol, eu só fiz um registro, mas tá, obrigado, Cristiano. Não, porque tu não vai dar tiro no mato. também, Tu não vai dar tiro no mato Não, e ninguém. arriscando a vida de outro. Tu vai num clube de tiro Não. legalizado. Claro. Existe aí vários, inclusive. Vamos lá, o Inter confirmou os diretores o diretor-geral da categoria de base. Bom nome, inclusive, Felipe Oliveira. Felipe Oliveira é conselheiro já antigo, O doutor Felipe volta. advogado, Foi volta. candidato ao presidente do Inter. Exatamente. Brigou bonito e teria sido um grande presidente. Não sei, acho que sim. É, sim, ele tem todas boas as ideias, ferramentas. tem boas ideias. Todas as ferramentas. Ele foi já diretor da base em 2000, lá com Fernando Miranda, diretor jurídico. Exatamente, foi candidato a presidente. Aí, abre aspas, eu lembro quando ele lançou a candidatura. Que ano foi aquilo? 2004. Enfim, ele lançou a candidatura no Clube Farrapos. Eu fui escalado para fazer o lançamento da candidatura. Cheguei lá no Clube Farrapos, candidatura de Felipe Oliveira, lançamento, Clube Farrapos vazio. Tinha 3, 4, 5, 6 pessoas. E eu entro no ar e digo, olha, estamos aqui, lançamento da candidatura do candidato Felipe Oliveira, aqui no Clube Farrapos. Vejo aqui 2, 4, 6 conselheiros. Enfim, a expectativa é que tivesse bem mais, né? Eu termino a ligação, vem dois conselheiros apoiadores, o João Pancinha, que foi diretor da Carris, e o outro conselheiro, Augusto Nogueira, hoje empresário de Pancinha futebol. não foi vereador? Parece que foi também. Teve um rolo na Carris lá com o nome dele, acho que se livrou, não sei, enfim. Mas os dois, na época, conselheiros do Inter, me deram uma prensa, rapaz. O que tu tá pensando o quê? Esculhambando. E o Felipe não tinha chego ainda. Aí, e o Augusto Nogueira, hoje empresário de futebol, naquela época estava no Inter, conselheiro, hoje tá, veja como é o futebol, tá no sangue de todo mundo, né? É uma beleza, mas vamos lá. Me deram uma enquadrada, rapaz, e eu disse, olha, o que eu me falei de errado aqui? Quantas pessoas tem aqui? Te põe daqui pra fora. Me correram da festa. E eu entrei, Bom, então. na hora e disse, olha, estou sendo convidado a me retirar porque eles não gostaram da informação verídica que dei. O conselheiro João Pancinha e Augusto, claro que hoje eles vão até, olha, eu nem lembro disso, Cristiano, eu admiro teu trabalho, claro, vinguei, né, tô aí 22 anos nessa janela, hoje eles, enfim, me deram um corridão, o Cláudio Cabral metia cacete A gente nos lembra, caras. né? O Cláudio Cabral dava pau no Fernando Miranda e no Inter 2000, e os caras já, sai fora que tu é do time do Cabral. E aí nisso chega o Felipe, vem chegando, Cristiano, beleza, eu de bom relacionamento, Felipe, e aí, vamos pra festa? Não, cara, eu vim, mas acabei de ser corrido. O conselheiro Augusto Nogueira e o João Pancinha me correram da festa. Não, tu tem que ficar, não. Felipe, na boa, parabéns, sucesso, mas onde eu não sou benquisto, eu não vou ficar. Isso me lembra agora um outro momento, também envolvendo a turma da época do comando, que eu acho que foi hoje, tem que se valorizar muito o que fez Fernando Miranda no Inter, mas tinha um assessoramento ruim. O Internacional só tomava ferro, Zé Aldo, só tomava ferro. Vem a entrevista coletiva do Zé Mário, e aí tá a imprensa reunida para escutar o Zé Mário, entra o conselheiro Carlos Ubiratã. Esta imprensa sem vergonha, que só falam mal do Inter, e pagou geral na sala de imprensa. Bando de canalhas, e xingou todo mundo. Pô, eu ali, gurizão, tinha ali do meu lado Silvio Benfica, só os rec, só os cabeça branca, né, da época.
Fiquei frio, né? Eu lá na Pampinha tomando varado um cara, esses canalhas e não sei o quê. Quis o tempo. Eu segui ali a minha trajetória humilde, Como diz Cristiano Silva, comeu essa tranca. Segui o tempo, comia a massinha azeda. Vejo estampado na capa dos grandes jornais de circulação de Porto Alegre, Carlos Ubiratã saindo de casa algemado, envolvido no escândalo do Detran. E eu pensei assim, cara, esse é o mesmo que entrou na sala de imprensa, pagou geral pra galera, chamando todo mundo sem vergonha e tal. Mas, seguindo aqui a informação, o Felipe Oliveira, faço votos que seja feliz, eu acho que é um grande cara e, mais importante também disso tudo, não é de grupo político nenhum, ele é um conselheiro independente, então, se ele tá ali é porque não é nem loteamento de cargo, é porque ele tem méritos, e eu conheço... Vou te dizer eu tenho... Fala tu eu vou te dizer mais, é uma frase apenas. Ele retoma um caminho e recoloca-se na fila de sucessão. Ele teve um tempo afastado que ele morou em Florianópolis. E ele não achava justo daqui a pouco estar lá e não comparecer na vida política do clube. Ele saiu do conselho por um período, voltou a ser conselheiro. Considero um quadro muito valorizado, muito qualificado e que tem tudo para dar certo. O Guimarães, reitero a ideia, ele vai entrar na fila de sucessão. Só permita rapidinho, Felipe Oliveira assume, aí na sub-20 entra o Felipe Becker, que já foi dirigente do Aimoré. É cunhado do nosso amigo lá do Salsicha. O doutor Felipe? É. Sim, cunhado do Linguiça. Linguiça ou Salsicha? Eu chamo de enfim. Os dois. E o Luiz Caldas Milano Júnior também na Sub-20. Aqui vai uma primeira recomendação ao Luiz Caldas Milano Júnior, que já esteve aqui, né, Guimarães? Várias vezes. Na internet agora, né, Milano? Várias vezes debatendo. É teu amigo, né, Guimarães? O alemão Milano. É meu amigo. Depois eu quero falar dessa composição. Eu só quero dizer o seguinte, o alemão Milano. Primeiro, tu é dirigente, acabou a brincadeira no Twitter, tá? Tu tem que ter postura de dirigente. Agora vai ter que ser o neto do Dr. Breno, né? Eu não sei que Breno que é. Breno Caldas. Não sabia? Bom. Mas mais do que isso, agora ele é o diretor da base, diretor do Sub-20 do Esporte Clube Internacional. Né? Neto da Avenida. Olha, então eu só quero dizer o seguinte, o alemão Milano, agora tu é diretor. Tenha postura. Porque eu vou ser o primeiro a te cobrar se tu ficar gazeando no Twitter. Porque dirigente sério não fica gazeando no Twitter. Vamos lá. Parecendo careta, mas nós estamos dando um recado de amigo. Não tô parecendo careta. Eu tô dando a dica certa. Claro. Na Sub-17, Adalberto Gonçalves e Nelson Barão, muito prazer. Sub-15, o Rodrigo Cufal, eu já ouvi falar, acho até que eu conheço. Todos eles. Eu não sei se o Rodrigo Cufal também não é outro arroba de Leão de Arroba. O nome não me é estranho, Guimarães. Tu que é dessa galera aí? Até não. Mas serve o recado também. Se vocês são Leão de Arroba e gostam de tirar onda, vocês que tenham postura de dirigente agora. Agora muda. E na Sub-14, Escola Rubra, o Guilherme Barrenuevo de Oliveira. Muito prazer também, não sei quem é. Tá. Fica a dica. E assim como fica a dica também para o Thiago Galhardo, que fica fazendo fusquinha na internet, no Instagram, e provocando. Ô Galhardo, te recupera e trata de jogar bola ao invés de estar provocando o Flamengo, o Grêmio. Te recupera, tem a postura, meu cara. Tem a postura. Agora, depois tem que dar explicação pra torcida do Flamengo, que ficou botando no Twitter. Mas tu é quem? Ganhou prêmio aonde? Foi campeão com quem? Levanta a taça primeiro, Galhardo. Eu me sinto bem confortável para falar de todos os nomes falados, até do Nelson Barão, que é o que menos gosta de mim. Aliás, eu acho que ele não gosta de mim, mas... Tu até perde o sono por causa disso, né? Nossa, perco muito sono. Mas eu me sinto muito à vontade para falar especialmente do Felipe, tá? Que vai comandar esse processo todo. O alemão Milano é meu amigo, entendeu? Eu gosto muito dele. Acho que ele é um cara de boa índole, é um cara de boas ideias, é um cara de boa capacidade intelectual, inclusive. Acho que talvez ele possa separar a questão do personagem, mas isso eu também é uma coisa que eu... Não, Guimarães, não tem. Personagem morre agora, né? Uma coisa que a gente acaba sendo meio contaminado assim, e não tem problema, porque... Enfim, problema tem. Não tem problema a gente admitir que às vezes... Eu não sei nem qual é a profissão dele. É advogado. Mas não pode fazer fusquinha na internet. O Milano é advogado, mas, enfim, naquela época podia, agora ele sabe disso, Mas eu me sinto muito à vontade para falar do Felipe, tá? Porque eu gosto muito do Felipe. E acho que o Felipe tem uma qualidade
que se ele levar como dirigente, e acho que vai levar, também por ter uma grande capacidade intelectual, ele tem uma qualidade que é muito marcante. O Felipe é um cara que ouve. Ele é um cara que pergunta e que tenta sempre aprender. E que debate, e que fala e ouve. Não é aquele dirigente meio sabe tudo, que fala e acha que tá certo, que ele é o cara. O Felipe tem uma grande capacidade intelectual e uma grande humildade para poder dialogar, debater, e ele não tem o vício do cargo. Ele não tem aquela loucura pelo cargo político. Ele não tem aquela loucura pelo ambiente do conselho. Ele é um cara que realmente quer ajudar. E é um cara que vai ter muito sucesso nesse meio. Eu vejo o Felipe, eu não sei se o Zé Aldo falou como um candidato à sucessão. Eu acho que o Felipe ele vai se encantar com o processo a ponto de ser daqui a pouco um diretor executivo. Eu acho que ele tem talento para isso. Não, executivo não... Não, depois. Ele vai entrar no meio agora. Mas se todo mundo virar executivo de futebol, vai faltar clube aí, hein? Não, que bom. Por que vai faltar clube? Ótimo, todo mundo profissional. Deixa só um presidente, que maravilha. Não tem cargo, não tem... Não, mas daí tem que mudar o estatuto. Inter A, Inter B, Inter C, Inter Z. Coisa maravilhosa. Imagina que bom que seria se fossem todos... se todos recebessem para fazer as coisas, e como em qualquer empresa. Desculpa, que pra mim ficou assim, ó, ele vai virar executivo, parece que... Não, isso aí não é que ele vai virar, nem sei se ele quer. Aí que tá. Eu também concordo contigo. Eu acho que é muita politicagem e seria ideal se tivesse mais executivos. E a ideia dessa gestão é essa. Isso. Não, é justamente isso. Eu nem sei se ele quer, tá? Se eu falei assim. Mas eu sei que ele... eu vejo nele um talento para isso. Eu vejo nele uma inteligência, uma humildade. Na minha opinião, o Inter escolheu o melhor nome possível. Eu gosto do alemão Milano também. Acho que o alemão é um cara muito capacitado, com uma ótima... É muito inteligente, tá? Ele é um cara bem inteligente, é um cara com muita capacidade de absorver as coisas e de aprender. Eu conheço o Milano mais longe do Twitter e sei que ele também tem essa humildade de aprender e de trocar ideia. Né? Então eu acho que está muito bem servido. Conheço o Felipe também, acho que é um cara que já teve experiência nisso. Felipe Becker foi diretor da Aimoré. Exato, é um cara que tem experiência nisso. Eu conheci o Felipe quando eu fui fazer um trabalho dentro do Aimoré para um outro projeto que eu tenho, e fui muito bem recebido. Acho que é uma direção muito boa do Inter, tá? Mesmo com quem não gosta de mim, que tá na lista aí. Mas por que não gosta de ti? Eu não sei, tem gente que não gosta de mim. Mas falando, já que vocês tocaram nessa situação do comportamento do Twitter, eu vejo o comportamento do Milano, assim, de torcedor, criticando, mas agora elogiando. não pode mais. Não, claro, eu entendo. Mas, assim, não um comportamento inadequado. Ele não é deseducado. Exato, não inadequado pro meio Twitter. Não é. Ele é diferente do que, sei lá, a gente aqui no ar. Ele é um bem-humorado tirador de sarro. Isso, Olha só, é um torcedor no Twitter. Eu não quero pagar de careta, tá? Agora, Mas o Cristiano tem razão. A partir de agora, vai moldando um pouquinho mais esse comportamento. Eu não quero pagar de careta, mas vou pagar de careta. Uma vez, Felipe Oliveira, nosso querido colega, que hoje está em São Paulo, ele entrou no conselho do Inter e queria ser dirigente do Inter. Em um jogo em Santa Maria, era Inter e Inter de Santa Maria, fui fazer o jogo. Vai o Felipe Oliveira e sai do cartolão lá, todo faceiro, aquelas primeiras viagens como conselheiro, ele com a camisa do Inter, do time do Inter. Eu disse: vem cá, Felipe, vem num canto aqui. Vou te dar um conselho. Tu quer ser dirigente? Não te porta como torcedor comum. Agora mudou, tu é conselheiro. Viajar com a camisa do Inter, isso aí é pra quem tá na arquibancada, não é teu caso. Põe uma camisa polo, bacana, pode ser vermelha, pode ser uma cor parecida com o time, uma camisa social. Agora tu é conselheiro, velho. Tem uma outra coisa também. Cara, o torcedor, ele fica na arquibancada. Eu posso ser chato nisso, eu sou careta, mas tu tem que diferenciar algumas coisas, Guimarães. Mas eles tem que ver outra coisa também, né? O Felipe era muito jovem nessa época, tá? Era muito jovem. Felipe, eu tô falando, desculpa, eu tô falando do Felipe Vieira. Eu falei, eu confundi, eu tô falando do nosso colega Felipe Vieira. É que eu fiquei imaginando o Felipe Não, eu falei ali, não, tá certo, eu tô falando do Felipe Vieira quando virou conselheiro. Eu disse: Felipe Vieira, hoje nosso colega, tá lá em São Paulo. Camisa do time não. Até porque tu tá gordinho acima do peso, nós gordinhos, a camisa fica ruim. Bota a camisa mais, sabe, tu é conselheiro. É o Felipe Vieira, desculpa. Um abraço pro Felipe Vieira que tá lá em São Paulo. Mas o Felipe Vieira, enfim, é torcedor mesmo, nem lembro. Não, mas quando vira conselheiro e tá no cartolão,
Por mais que seja mas o Felipe pejorativo a gente gostava chamar de dessa. cartolão, a gente tem que dar uns toques, não pode. É a mesma coisa dirigente, quando tá viajando pro exterior, e a gente quando tá acompanhando e fica ali no hotel, dirigente começar a tomar vinho, não para mais, como se não houvesse amanhã. O que mais tem é isso. Não pode. Como não pode. bebe. O Felipe Vieira gostava desse métier e era bem. era uma figura engraçada nesse meio. Mas eu vou dizer do Felipe, só pra completar sobre o Felipe de Oliveira, tá? Eu acho que é super bem entregue e é um cara com completa capacidade pra poder tocar esse processo. Tem um baita DNA ele também. Ele tem DNA, Zé, ele tem inteligência. Dr. Marco Aurélio. Isso, ele tem inteligência, ele tem capacidade intelectual e ele tem humildade suficiente para também ouvir e trocar. Eu tenho certeza que o Felipe vai ser um cara a incentivar trocas. Troca de experiência, troca de impressão, né? A base ela é muito intuitiva, é um trabalho muito de impressão, né? Você tem impressões a respeito das coisas que acontecem lá e isso vai se trocar. Eu tenho certeza que, para mim, o Inter escolheu um excelente nome, eu já disse, tem futuro para ser um diretor executivo, não sei se ele quer, pode não querer, né? Tem as coisas particulares, né? E acho que o alemão também, o Milano, ele tá dentro desse processo como um cara também super inteligente e capacitado, Às vezes, talvez... O Milano também era jovem quando entrou o Twitter, não sei, eu não sou muito de condenar, não sei, mas não tô condenando, veja só, eu não tô condenando ninguém, eu só tô alertando, agora mudou a prateleira, velho. Eu acho que ele tem capacidade suficiente para poder tocar bem esse processo, o Felipe também. Até porque se não tiver, o bambu vai pegar. O Becker, todos esses caras são bons. Alguns eu não conheço a capacidade, outros eu conheço bem, então eu tenho certeza que o Inter... fez uma boa escolha. E mais do que isso, o Felipe e essa turma toda, eles estão cuidando da galinha dos ovos de ouro, tá? A base. Que são a base, sub-20. Não tem mais sub-23, sai do 20 profissional. O Milano... como é que tá circulando, os empresários que estão circulando. Olha, tu tem... parar com aquela história, para ter sucesso tem que assinar com o empresário A ou B. Bom, isso aí tudo tem que ficar muito atento. Quem gravita perto desses jogadores, quem tá trazendo o jogador e da onde, medir direitinho o pulso ali pra ver se não é miau, né? Porque ali medir se não é gato, aquela coisa toda. O poeta... Tem impressão, né, Cristiano? Faz aquele teste de carbono 14 no jogador. Tu tem o uso dos dados, o uso da ciência, e tu tem a intuição, a impressão, e a intuição e a impressão, elas são coisas bem, assim... Tu não resolve isso sozinho, são trocas, entende? São trocas de formação de grupo, de quem vai subir, de quem vai sobrar, de quem vai pro lado, de quem vai pra transição, de quem vai dar certo, e que tenha, pode ter erro de avaliação, tá? Normal. É normal, não conheço uma categoria de base que não tenha erro de avaliação, porque a gente erra na impressão, a gente olha, pô, esse cara não funciona, daqui a 3 anos o cara estourou num nível assim, alto. E tem acertos, né? 11h59. Estupendos acertos. Nós vamos fazer o intervalo, vem aí notícias com o Guilherme Kepler, só uma frase pro Milano que não precisa mais, por carinho que tenho por ele. O poeta diz que cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Ele carrega o sobrenome que é a Avenida Plínio Brasil Milano, do avô dele, carrega o sobrenome Caldas Júnior, do fundador dessa empresa. Então, ele carrega um sobrenome famoso e agora vai desempenhar uma função pública. Um clube como o Inter tem uma dimensão pública. Eu quero, do alto da minha capacidade... Seja feliz lá. Seja feliz. Da minha capacidade criado na glória... Alemão, tu deixou de ser pedra e virou vidraça. Fique esperto. Vem notícias e nós já voltamos. 12:00, mais 4 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba, sempre em nome do Banco Banrisul. Precisamos manter os cuidados no verão, use o app Banrisul Digital para resolver o que quiser sem sair de casa. Bem, um recado que eu tenho para dar para aqueles que estão ligados agora é sobre a previsão do tempo. Sempre aqui, quando aparecem as informações da previsão do tempo, elas são apresentadas em nome do Ponto dos Cafés. Deliciosas, fui na maquininha ali o Cristiano agora pelo jeito. Ponto dos Cafés, deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão, variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. O ouvinte perguntou aqui, cadê o Oliveira? O Oliveira fez sábado e domingo, então ele tinha um dia da semana que ele estava com crédito de folga e ele está de folga hoje, mas amanhã já estará de volta no debate crédito de folga, acho que é direito, né? Sim, não, tava vencida, ele tinha que cumprir a folga dele. Não venceu, ia vencer.
Enfim. Está de folga e retornará amanhã. Resumindo, Isso aí, gordo. evitando os preciosismos. Veja bem. Vamos lá, vou atender alguns ouvintes, alguns recados aqui no Facebook, também no WhatsApp. Tu tá com o Face aí, Ana? Ah, eu não. Vamos lá, eu vou atendendo aqui no WhatsApp. Se der, depois atende no o Facebook, Twitter. senão eu vou ali também, atendo os meninos que estão participando conosco. Teve uma pessoa que fez um elogio aqui. A sessão elogios, ela não tem parado. Nos últimos dias o pessoal está sendo carinhoso conosco. Deixa eu ver quem é o nome da pessoa aqui. É um ouvinte de sempre, a dona Cris Colorada. Ela disse assim: boa, Cris, me enche de orgulho ser fã desse cara. Parabéns, Cristiano Silva, o melhor do Sul. Eu não Olha, sei a muito respeito obrigado. do que, mas eu também ela não sei, mas elogio é bom. Obrigado, Cris. ela tá te elogiando aqui por alguma razão. O cara perguntou pelo Pfeiffer, ele queria o Pfeiffer no programa. Muito bom, nós também queremos o Pfeiffer, mas nem sempre dá pra gente ter o alemão aqui Olha, conosco. do jeito que tá a coisa, vai ter que sair gente, né? Todo mundo aqui. Todo mundo quer todo mundo no programa, né? Obrigado ao seu Mário Beller, que é o que tá ouvindo aqui, mandando um abraço pro Pfeiffer. Do Paraná, o Flávio tá dizendo que ele ouviu num concorrente que o Ramírez está negociando com o São Paulo e o Abel estaria renovando com o Inter. Mas olha, não tem essa informação, Flávio. Parabéns. Flávio, lá no Paraná, nos acompanhando. Na verdade, saiu no UOL que o São Paulo conversou com o Miguel Ángel Ramírez em outras oportunidades. Mas, como o Cristiano mesmo diz e tem razão, o Inter não tem, ou até que a gente saiba, não há nada assinado entre Inter e Miguel Ángel Ramírez. Olha, então, o presidente Alessandro Barcelos já disse algumas vezes, conversou sim com o Miguel Ángel Ramírez o ano passado, antes da eleição e depois da eleição. Tinha data de chegada em Porto Alegre. Mas depois conversou com o Abel, né? E que não tinha nada assinado. Tal dia tu assume. Assinado nada. Apalavrado, mas o apalavrado não significa dizer que, vem daqui a pouco. Mas eu li no Eu País. E ele disse também, o Alessandro, quando eu conversei com ele disse, olha, eu ainda perguntei, mas se, por exemplo, um clube chegar no Miguel Ángel Ramírez, ele disse, olha, ele pode assinar, porque ele não tem nenhum compromisso assinado com a gente, ele tá... Mas ele tem uma garantia de emprego. É o risco que se corre. Eu não sei, cara, porque pensa o seguinte, ninguém acreditava que o Inter seria campeão brasileiro, nem o Inter. Ô, Cristiano, sem querer me lembrei de uma história de bastidores, de uma certa viagem que tu fez a Campinas com um colega e que um certo narrador estava se despedindo de outra emissora para vir à Rádio Guaíba. Aquela vez deu certo, agora essa história do Ángel Ramírez, não sei, Cristiano Silva. E aí me deixa numa sinuca de bico, eu tenho que... Mas, pois mas ali a verdade é o seguinte, se o Abel é campeão brasileiro, ninguém acreditava que o Inter seria campeão brasileiro. Mas eu ainda não descarto o fato que ele foi levantado pelo Cristiano, que talvez seja o momento da aposentadoria do Abel. Sair em alta. Eu não descarto absolutamente E nada. olha... E também não descarto que o Inter daqui a pouco se veja até obrigado, se for campeão brasileiro, ter que renovar com o Abel. Certeza. Porque aí vem a pressão. Que a pressão da torcida já começou, né? A gente vê pelas redes sociais, já que a gente tá falando tanto de Twitter. Aqueles torcedores que chamavam de defasado, que queria só somar os 45 pontos, tipo Pepão, assim, nosso operador de mesa, queria somar os 45 pontos para livrar do rebaixamento, eles agora querem o defasado. É o que demonstra que a gente ainda continua na ideia do resultado, né? Que o resultado é mais importante que qualquer tipo de planejamento. Olha, e não digo assim, com mas uma para tu crítica, obter resultado tem que ter planejamento. Mas é o que eu digo, o Abel também pode ter esse planejamento, ele também pode, e demonstrou nesse período uma eficiência na construção do elenco, na construção de objetivo e principalmente em adversários difíceis que foram enfrentados com técnica e qualidade excelente, melhor do que vinha se apresentando, por exemplo, São Paulo. Conseguiu dar um nó e quem tava, né, inatingível, o melhor, aquele que tá fazendo o melhor trabalho e agora começa. Que a gente fala, futebol, como tudo na vida, não é só o que tá no papel, que vai, né, pra lousa. É aquela gestão de pessoas, todo mundo tá centrado no mesmo objetivo. Ana, eu vou te fazer uma pergunta aqui, claro, pra todo mundo. Planejamento do Santos, se for campeão da Libertadores, é o ideal? Não, muito pelo contrário. Ganhou, cara. Se ganhar a Libertadores... Eu vou explicar o que em relação ao planejamento. O Santos, o que a gente pensava do Santos vai brigar para não cair. da temporada, Cristiano? Vai brigar para não cair. Ou pior, chegou o ano do Santos talvez cair. E o Santos
Ele tem uma situação que é bem pior que o Inter. Ele não pode contratar, ele atrasa salário. Passa por uma investigação. As dívidas são maiores. Teve eleição também, o presidente foi antes do final do mandato, teve que sair. Aliás, alguns torcedores também queriam que o Marcelo Medeiros saísse. Eu quero dizer o seguinte para esses torcedores: se o Inter for campeão brasileiro, muito se deve a Marcelo Medeiros. Uma vez eu disse pro presidente Medeiros, e disse aqui no ar também, a gestão Marcelo Medeiros, ela vai ser reconhecida como positiva daqui a um ano. Como foi Giovanni Luigi, que era crucificado pelo torcedor. Coitado. Crucificado. E hoje Giovanni Luigi é um dos mais importantes presidentes da história do Internacional. Coitado, Giovanni. Pelo que fez com o estádio Beira-Rio. Por tudo. Que olha, que o torcedor não sabe da missa a metade. Eu quero dizer que eu sei e já contei aqui. Mas por orientação jurídica não contarei mais. Bem, são 12 horas mais 11 minutos. Deixa eu Quem ouviu, ouviu. Mais Quem não ouviu. Quem tem medo. O Eduardo Oliveira também está elogiando o Cristiano. Ele diz, transmite meu abraço ao Cristiano pelo profissionalismo, mesmo no atual momento do Inter, da sua opinião, sempre se preocupar com o mimimi de tumultuar ou não o ambiente. Muito obrigado. Valeu pelo recado, Eduardo, querido, muito obrigado. Ô, Cristiano, agora uma brincadeira. Podia ter eleição todo ano no meio da temporada no Inter, né? Não podia. Dá uma bagunçada e depois volta com tudo. Claro que é uma brincadeira, né? Sim, aí tem eleição, imagina toda temporada vai entrar um candidato dizendo que eu sou porta-voz. Aí não vai dar, aí, pô... Já bastou o presidente da federação entrar aqui e dizer que eu é mau caráter porque dei informação correta. O outro diz que eu sou porta-voz. Ô Gutierrez, tu vai ser minha testemunha sempre, hein? O Marcos Camargo tá dizendo, os jogadores do Grêmio faziam a mesma coisa nas redes sociais quando ganhavam. Agora aceitem, faz parte. Quando o Grêmio ganhar o Grenal e voltarem às cornetas dos jogadores gremistas, vamos ver se haverá coerência. Que o Cristiano falou sobre a questão do Galhardo, né? É que não era com o Grêmio. A questão era que ele fazia cheirinho de título e tal, meio que brincando com o cenário, com todos os concorrentes, né? Daí todo mundo se ofendeu, a gente fala que... Eu, pelo menos, compreendo que nesse momento as brincadeiras são importantes, né? Tirar sarro, né, na medida do possível sem desrespeitar, de maneira muito agressiva, mas, gente, espera ganhar o título, né? Porque depois vira... piada, pior ainda, porque ainda fez todo esse vídeo, toda essa transmissão, mas também trazendo algumas participações aqui em facebook.com/RádioGuaíbaOficial. O Alexandre Viana fala que o Grêmio vai perder o Brasileiro porque não demonstra um bom futebol. O Paulo Danilo, a gente ainda o pessoal que tá discutindo ainda sabe o que é o pênalti, se foi ou não foi pênalti no Grenal. Inclusive aqui o pessoal falando que tem que tirar esse juiz, tem que anular o Grenal, teria que fazer de novo a partida. A gente sabe que isso, né, aceita que aconteceu, foi o que foi, e agora a próxima partida para os dois times. O Paulo também coloca aqui mais sorte que futebol, ganhou o Grenal em 2 lances. Aqui o Internacional, ele não concorda aqui que o Inter foi o melhor da partida. O pessoal aqui ainda comentando e, claro, falando bastante a respeito do Grenal. E só pra gente falar que tá tudo certo na nossa live, viu, gente? Talvez dar uma atualizada aí pra você que vai mudar. O pessoal falando do relógio, não, o relógio tá no horário certo também. O gente. Orestinho, que é colorado pelo jeito, o Orestes de Andrade Júnior, tá dizendo: a comemoração pós-partida dos jogadores do Internacional não teve provocação contra o adversário. Foi só festa e alegria como o próprio sucesso. Legal, né? O outro aqui tá mandando... Isso, os vídeos oficiais, né? Depois os jogadores fizeram lives e acabaram fazendo algumas piadinhas inadequadas. O ouvinte tá mandando uma tabela do segundo turno. Inter com 75% de aproveitamento em primeiro, 27 pontos no segundo turno. O Bragantino em segundo, 25 pontos no segundo turno. Palmeiras em terceiro, 23. Atlético do Paraná em quarto com 23. Quinto, Atlético Mineiro com 22. E sexto, Ceará com 21. E o sétimo é o Corinthians com 21. Então ele está dizendo assim, depois de mandar a tabela com essas posições nas campanhas do segundo turno: olhem quem está em segundo lugar no retorno, não será fácil, um abraço. Ele está no Alegrete nos ouvindo, é o Fábio. É porque o Bragantino é o segundo colocado na campanha do segundo turno com 2 pontos a menos. Mas não vai ser fácil para ninguém, vai ser difícil pro Inter pegar o Bragantino, vai ser difícil quem pegar o Vasco. O Inter vai pegar o Vasco em São Januário, o Vasco tá brigando para não cair. Para quem vai pegar daqui a pouco o Fluminense, que briga para entrar na zona da Libertadores, não tem jogo fácil, principalmente para os que estão na ponta de baixo no desespero. Olha o que o Goiás fez com o Santos na Vila Belmiro. O Santos estava com o time principal, o mesmo Goiás que dificultou para o Inter, e o Inter venceu por 1-0. Não tem jogo fácil agora, para ninguém. Vou pegar os da ponta. Eu ainda acho que favorece aquele que tem confronto direto.
Inter e Flamengo, confronto direto. Favorece quem tem confronto direto, porque aí tu tem a chance de tirar ponto do cara e somar 3 pontos. Agora, depender de resultado já é complicado. E ao mesmo tempo não pode relaxar no ponto de perder pros pequenos. Ganhar do Flamengo e daí perde pro Bragantino. Bom, o que adianta? No Campeonato Brasileiro é infeliz por causa disso. Os 3 pontos são os 3 pontos independente do adversário. Eu hoje me revoltei, agora não atendo mais os ouvintes. É recado só pra um cara. Alguém elogia aí. Elogia o Zé aí. Tremenda. Bom, cadê os outros? Boa tarde, pessoal. Aqui em casa somos todos fãs do Cristiano Silva. Parabéns para todos. É o Leandro, a Adriana, a Altiele, José Leandro. São todos da mesma família. Eles mandaram inclusive uma foto aqui de um deles com o Cristiano no Beira-Rio. Eu? Sim. Tô ali meio de agachadito pra sair na foto com o ouvinte ali. E tava frio, hein? Eu vi que tu tá com o casaco da Rádio Guaíba e o colete aquele cor de... O colete da CBF, da cor de vinho, cor de hematoma. Cabeção, o Silva é o mais autêntico dos jornalistas. Fala, cara. Hoje os caras resolveram abrir campanha. Olha, cara, mas que bom. Eu não sou candidato. Aliás, o Beto Gans perguntou por que o Cristiano nunca se envolveu com a política do Internacional. Luiz Antônio Kiela de Mussum manda esse abraço pra ti. Obrigado, Luiz Antônio. Não sei se um dia não vou me envolver com a política do Inter. Não sei. Tudo que tu já me disse, eu vou te dizer. O dia que eu... Não, veja bem. O dia que eu me aposentar, acho que não. Mas com certeza, se isso acontecer, eu tô fora do microfone. E política partidária, mas eu passo correndo, velho. Tu tá brincando. Mas nem, olha, quando eu apresentava a Cidade é Sua, que tive proposta para me filiar para ser candidato a vereador. Eu disse, velho, tô fora. Se um dia alguém, eu me candidatar a vereador, deputado, governador, alguma coisa, manda prender, manda internar porque enlouqueceu. Olha, como diria o Tropa de Elite, eu não me envolvo com essa. O Humberto Assis coloca aqui que o Internacional só é campeão do brasileiro por causa do impedimento da torcida ir ao estádio, porque é uma torcida muito chata, é a opinião dele. Não, mas olha só, esse recado... Garcia manda dizer assim, eu sou fã da Ana e do Guti. São profissionais inteligentes e maravilhosos. Obrigado, Humberto. Essa situação da torcida do estádio, ela faz peso sim. Não é porque a torcida é chata, é diferente porque vira quase um campo neutro. Tu jogar de visitante ou tu receber um time. É campo neutro. A única diferença que dá é o desgaste da viagem. Vai ter que jogar lá em Fortaleza, tem o desgaste da viagem. Porque, o calor. Agora tá calor em tudo quanto é canto. É quase um campo neutro. E eu acho que isso facilita muito. Dá uma equilibrada. Vai ter que jogar. Imagina, tu pegar o Flamengo no Maracanã, é o Flamengo Maracanã lotado e aquela pressão. Ainda mais, a gente tava falando, esse Grenal, o que seria, né? Se nós tivéssemos. Mas se tivesse 50 mil torcedores do Beira-Rio. Imagina, com certeza, eu falei, é o jogo pra dar invasão, pra dar loucurada total. Decisão Grêmio e Palmeiras, a arena lotada no primeiro jogo. Dá um incentivo. É diferente, o torcedor é fundamental. Aí vai jogar lá no Parque Antártica, lá no Allianz Parque, vai estar lotado também. Mas já vai ter o resultado. Eu acho que isso aí realmente faz uma diferença muito grande, a ausência do torcedor. E outra, não se tem previsão de quando vai ter torcida no estádio. Na final da Libertadores vai ter alguns convidados. São 150. Um deles é o Haroldo Santos. Ganhou o convite, vai ver o jogo lá, vai torcer pelo Palmeiras. O nosso colega Haroldo Santos. O Palmeiras e Santos? Foi obsequiado com um convite para a final da Libertadores. Que boa notícia. Boa notícia, o Haroldo merece. Não pode entrar, como é que ele vai entrar? Não, mas foram liberados podem, a Comebol 150 liberou... convidados. Para convidados. Mas são 150. Mas não são. Tem os dos times, os dos patrocinadores, o da Comebol. São 150 de cada time, o resto eu não sei. É um número bastante significativo, tanto que foi bastante criticado justamente pelo distanciamento. Mas o que isso é? Dar 1.000 pessoas? Olha, foi divulgado, por exemplo, a gente já teve final da Sul-Americana e a gente, inicialmente 1.000, tinha quase 2.000, 3.000 pessoas lá. Tudo bem, se tu botar no universo, o Maracanã, pela quantidade de pessoas que cabe lá, sei lá, 50 mil torcedores depois da reforma, um pouco mais, tu ter 2.000 torcedores. 78 mil. 78? A capacidade do Maracanã é 78. Mas se tu botar 2.000 pessoas, elas estando em distanciamento... Mas aí é que tá, esse distanciamento não estava sendo, respeitado. Assim, bom, aí mas os convidados vão ficar em camarotes ou nas cadeiras do Maracanã? Mas aí o que vai acontecer, imagina, geralmente quando tem público. Separa um espaço no estádio, cerca, ali tu faz um baita camarote, é tipo um salão de eventos, com garçom, com bebidas, acepipes, aquela coisa toda. Os patrocinadores são assim. Imagina, como não tem público, deva ter lá diversos desses
biombos aí, camarotes, mas tem que ter o distanciamento. Porque não adianta de nada, Zé, ter vacina se não tem distanciamento. Agora tem vacina, eu não lavo mais a mão com álcool gel, eu não uso mais máscara, eu vou aglomerar. Acho que tem que cada vez mais as pessoas ficarem cientes que não pode aglomerar, tem que lavar a mão com álcool gel ainda, tem que usar máscara, porque isso aí não vai acabar agora. Até tu vacinar todo mundo, isso vai levar tempo. Quem diga que nunca vai acabar e que nós vamos ter que lutar contra isso sempre. Em São Paulo parece estar fechando tudo de novo. Sim, porque tem uma variação, uma mutação do vírus e isso está gerando um problema porque os laboratórios criaram uma vacina para combater aquele vírus que estava ali no início. Mas isso já era esperado, né? E agora elas já não conseguem mais derrubar as variações. Bom, mas enfim, esse é um outro assunto. Eu queria propor aqui para vocês, quero agradecer ao Marcelo Vasconcelos. Agora os caras começaram a se manifestar. O pessoal, eu percebi que o Edu César te mandou, o Marcelo Pires, Marcelo tá dizendo assim, ó: boa tarde, Zé Aldo, és o âncora mais competente de todas as rádios. Sabes conduzir com educação e dar opinião sem falar demais. Parabéns. Tô falando pouco ultimamente, que barbaridade. Olha só, obrigado, Marcelo, querido. E tem mais recados pra Ana, pro Guti, mas depois a gente volta aqui. O Haroldinho manda aqui, ó, ele vai primeiro São Paulo fazer o exame. Haroldo Mendes dos Santos. Haroldo Mendes Santos. Ele só entra no estádio com o exame, é que nem jogador. Até o exame, tá legal, beleza, vai. Se tiver com... Aí não vai, né? Sim, é como fazer. Boa sorte, Harold. É como fazer um bafômetro na entrada do estádio, né? Vai torcer pro Palmeiras, né? A gente fala que é um movimento histórico, né? Porque participar dessa decisão com todas as maneiras que nós estamos, né, sobrevivendo a esse 2020/2021, porque isso continua nesse ano, e principalmente os torcedores sentem muita falta do próprio estádio, né? E a gente fala, alguns torcedores, até o Jason registrou que na saída do Grenal, né, com a vitória do Internacional, foram até o estádio, mas de maneira, né, ficaram um pouco separados, né, conseguiram manter um distanciamento na parte de fora. Quando ganhou no final da partida, então acabaram se deslocando para lá, mas a gente, né, entende que pelo menos o pessoal tá respeitando e ainda sente um pouco de medo ao tentar fazer qualquer tipo de movimento para ingressar no estádio. Em algum momento, Ana, no futuro nós vamos entender essa campanha do Inter. Ainda não ganhou nada, ainda não chegou lá, mas até aqui já fez grandes coisas, a tal ponto que ele equiparou a façanha do Jorge Jesus em número de vitórias numa sequência. Eu acho e agora, ganhando do Bragantino, Carlos, ele quebra esse recorde. O Inter já tem o recorde histórico de ser o único time campeão brasileiro invicto e pode se tornar o time com a maior sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Eu acho que tem alguns motivos pra gente classificar o que tá acontecendo com o Internacional, tá? Por exemplo, é a maior recuperação depois de um processo em que se imaginava uma queda que eu já vi recentemente no futebol. Acho que ninguém imaginaria, poderia até achar que o Abel teria condições de recuperar, mas desse jeito eu acho que ninguém acreditava. Com essa força, ninguém acreditava. É um campeonato atípico, é um campeonato que começa depois de um período de paralisação, um campeonato em que se aprendeu a jogar meio que em toque de caixa, meio espremido depois de um longo tempo de inatividade, maior tempo que esses jogadores já tiveram em todas as suas vidas profissionais e que por consequência todos envolvidos no meio do futebol também tiveram, e que o Inter tá? Tem uma transição, o Inter cai e depois o Inter não fica bem, o Inter fica muito bem, fica excelente. É um campeonato também onde o campeão vai ter pouca pontuação, tá? Eu acho que o favorito, óbvio que é o Inter, mas o Inter vai ter pouca pontuação, pouco aproveitamento. Acho que vai acabar tendo, a não ser que o Inter vença todos até o final. Isso se não seguir nessa loucura de ganhar tudo. Mas né? Acho que é um campeão de pouca pontuação. Se for um campeão de pouca pontuação, também dá indício de como foi esse campeonato. Onde há 2 semanas a gente debatia que não pintou o futebol do campeão, e tu lembra muito bem disso. Nós não temos um time com futebol de campeão. O Inter mostrou contra o São Paulo futebol de campeão, mas tem uma coisa que o Inter fez também de campeão. O Inter estabeleceu uma sequência de campeão. Quem tem uma sequência dessas dificilmente perde título. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que a gente tem que entender o fenômeno do Brasileiro 20 como um fenômeno isolado em relação aos outros. E o fenômeno do Inter também de forma isolada a outros fenômenos que a gente viu no futebol. É uma análise bem complexa. Mas contempla a competência do Inter aí, né? Não. Isso é inegável, até mais, talvez.
mas é uma análise mais complexa e diferente de outros campeões, tá? Comparar, por exemplo, com o Flamengo de Jorge Jesus é uma questão um pouco errada. Primeiro, não houve sobras, não houve encantamento. Com o futebol de Jorge Jesus teve encantamento, assim, macro. Teve encantamento do jogo contra o São Paulo, obviamente. Do time de Jorge Jesus ele massacrava sempre, tá? Não teve esse encantamento. Segundo, teve um processo em que muitos deram como perdido e o Inter recuperou. O Inter, ele passa por diferenças de modelagens. O Jorge Jesus é o clássico tio, o treinador não tá dando certo, troca. Do Inter não foi assim. Então a gente tem que separar esse fenômeno do Inter do Brasileiro 20 como um fenômeno diferente, em que sim, a gente tem que achar explicações, mas também são explicações que eu não vejo como, dentro do futebol brasileiro, algum clube ter um precedente, ou apresentar um precedente para que eu diga, isso lembra tal coisa. Esse Inter não me lembra nada. Não me lembra nada. Peço ajuda até da memória de alguém para ver se lembra alguma coisa que já aconteceu antes no futebol brasileiro. Para mim não tem precedentes isso que tá acontecendo. A gente pode pegar a arrancada do Flamengo quando ganhou do próprio Inter. Mas é diferente, sabe por quê? Porque o Flamengo é o clássico, treinador chega depois de um que não tá dando certo. No caso do Inter não, é um treinador que tá funcionando, tá? Tem uma saída, um momento de turbulência onde... Sabe que eu questiono se tá funcionando, embora ele deixou o Inter líder. Não, como o Abel não, mas tava, entendeu? Talvez, com certeza no nível menor. Já dava mostras de uma queda de rendimento. Mas já tava líder e conseguiu pontuação para isso. Não como o Abel, mas um treinador que tava lá com trabalho, tá? Não era uma terra arrasada. Não, foi uma maneira inesperada, né? A gente vai entrar no terreno do C. Por conta das oscilações. Nenhum time, a exceção do Flamengo do ano passado, ia ter um campeonato reto como por isso, o Magno, Flamengo. Por isso, Magno, teria que é legal. Aquela oscilação, quem não garante que poderia voltar a uma fase até parecida com a de agora? Mas aí é por isso que a gente tem que pegar. Pode ser, né? Mas então vamos pegar os fatos não tem condicional, os fatos aconteceram, tá? O fato é que esse processo do Inter é um processo que eu nunca tinha visto em outro lugar. O Flamengo é o clássico, o treinador não tá funcionando, tira... Ele é demitido, tá? Vem outro e vamos ver se dá liga. E ele deu liga. A falta de precedente no caso do Flamengo é como que um cara num tempo tão curto conseguiu entregar aquele nível de futebol e ganhar 2 competições, algo que o Inter não vai igualar, tá? Palmeiras pode igualar, o Inter não. Mas vamos lá, aquele cara ganhou 2 competições, uma Libertadores e um Brasileiro. Nunca ninguém tinha feito isso. Esse é o fenômeno Flamengo. O fenômeno Inter não. O fenômeno Inter é um cara que estava funcionando, podia estar dando indício, mas estava funcionando. Tem uma queda vertiginosa quando tem um processo de transição e depois uma recuperação maravilhosa. Essa recuperação que o Abel deu ao Inter, me aponta um cara que fez isso com algum outro clube, eu não consigo. O Eduardo Martins disse que a arrancada do Fluminense em 2009 na fuga do rebaixamento foi assim. Foi, mas não teve título. Não teve título. Mas foi um baita de um título. Foi uma loucura. Tava rebaixado o Fluminense e teve a recuperação. Foi. Mas não teve esse nível de excelência. Foi. Mas não teve esse nível de excelência como no Inter. E outra, também foi o caso de treinador que não estava dando certo, demite. A gente está diante de uma coisa natural. Se aquela questão com o D lá é contornada, ele não sairia. E estaria o Inter nesse nível, aí entra o C. Entende? O Matheus Iguaíba diz que a liderança do Cudê era com o São Paulo tendo 3 jogos a menos. Ao jogar os jogos, o São Paulo ultrapassou o Inter. E a dona Sânia Faquin diz o contrário. Diz que a campanha do primeiro turno com outro treinador deixou uma pontuação confortável que permitiu os tropeços iniciais do Abel. Pode ser também. Eu falo da oscilação. Porque nunca é uma coisa só, né, gente? Nunca vai ser isso. Vai ser, tá ganhando porque é o Cudê ou ganhou porque chegou o Abel. Mas a gente não tem como saber e é uma junção dos dois. O que é uma coisa só é essa recuperação. Isso sim. Isso sim. Pega o recorte do Inter, do Abel e dá pra afirmar. Em que pese as quedas nas Copas, isso, por um lado, a gente tem que observar, né? O Inter não foi capaz de passar por Boca e América, é um fato, mas ajudou também a dar uma forjada, dar tempo pro Abel. Eu sempre pego a frase do Galhardo. Quando a gente foi eliminado pelo Boca, ele diz, teve uma semana pro Abel trabalhar bem a nossa equipe.
E aí começou a botar o jeito dele de jogar. Mas é que são vários ingredientes, né? Claro. É um turno inteiro pro Cudê, outro turno pro Abel. Teve eleição no meio de tudo isso, né, Cristiano? Eleição, o Abel vem, pega a Covid, o time não engrena, 4 jogadores com ligamento cruzado rompido, fora, são 4 titulares. Não são 4 reservas, são 4 titulares. E os dois com desempenho de campeão. Os dois com desempenho de campeão. Aí um começa a aproveitar a base, porque já não tinha mais o que fazer, tem que botar a base a jogar. Descobre jogadores, dá ritmo, dá sequência para outros, faz trocas pontuais e engrena. É difícil, sabe? É quase que inexplicável. Aquele que escreveu um livro, se caso o Inter for campeão brasileiro, aquele que souber de toda a história dos bastidores, escrever um livro, isso dá um livro bom, isso dá um documentário bom, mas tem que ter. Aliás, estou vendo um documentário do Tottenham, não sei se vocês já assistiram, um Tudo ou Nada do Tottenham, do Mourinho, que final de 2019 pega a temporada de 2020, quando ele assume o lugar do Pochettino, que ele assumiu. Sim, Isso. Pochettino. E bem legal, o Jason recomendou, tá no Prime, no Amazon. Olha, recomendo também. Muito bom, vai entrar agora no período que começa a Covid, que é lá por março, abril de 2020. O nosso ouvinte do Facebook, o Júnior Guterres, diz que ele dá boa tarde para todo mundo e que no Gutierre. trabalho... Não, esse aqui é Guterres. Júnior Guterres. Ele disse assim: boa tarde, pessoal. Fizemos aqui no trabalho os confrontos de Inter e São Paulo até o final do campeonato. E sem ver, os dois times chegam no final com 72 pontos. Isso, e aí o São Paulo é campeão Tô brasileiro. trabalhando bastante. Tá faltando trabalho Horário aí, do Júnior. O almoço. que tá acontecendo? A Ana deu uma cornetada legal agora. Perdão, é só pra brincar. É serviço público, Eu Júnior. tenho- Peço desculpas, Pode ser no intervalo de almoço, né? Pode Eu ser tenho um também. amigo que fez também aquelas de planilha, de projeção, e fez em relação aos últimos jogos. Esse amigo é colorado anos 90, né? Olha aqui, ó, vai perder aqui, perde ali, campeão São Paulo. Aí ele fez uma outra, ele não se convenceu, ele fez outra projeção e quem é o campeão? Flamengo. É muita depressão num corpo só, e o cara é grande, é muita depressão. O cara é fã do Maisena, né, também, fã do Irã. Eu era compartilhar contigo, né, toda essa situação. Não, mas porque eu já é- sabia que Não, mas ia surtar, né? Não, Só mas por isso. vem cá, cara. Eu vi uma ontem, Cristiano, eu vi uma ontem que no Twitter, acho que é um perfil de Colorados, a foto da batida do pênalti do Leandro Machado contra o Bragantino naquela última rodada do Brasileiro 96, lá no Marcelo Stefani, e que a frase era a seguinte: não há colorado que não se apavore quando vai jogar com o Bragantino ao lembrar dessa cena. Aquele jogo Inter e Bragantino, ele tem uma história de bastidor muito interessante. O Bragantino não tinha mais nada para fazer na competição, né? E tinha um jogador em destaque ali que era habilidoso, que acho que o Guimarães vai lembrar, do Kelly. Claro. Depois Kelly jogou no Grêmio. Jogou no Atlético Paranaense também, né? Eu acho que ele até hoje faz parte da comissão lá do Atlético Paranaense. Campeão brasileiro 2001. E daqui a pouco o Kelly é expulso por uma bobagem no primeiro tempo. Mas o que houve? Enlouqueceu, foi expulso. E o Bragantino com 1 a menos. E o Inter tinha que ganhar. E daqui a pouco, como destacou o Magno, pênalti pro Inter. Figueiredo era o técnico do Inter. O Figueiredo técnico do Inter, e o presidente era o Pedro Paulo Zacchi. Isso. E aí pênalti pro Inter, vai Leandro Machado e bota pra fora, e o Inter é eliminado. O presidente, então, Pedro Paulo Zacchi, sai do estádio, ele disse que saiu, não sabia nem pra onde foi. Diz que ele enxugou uma garrafa de uísque numa sentada, de tão indignado que tava. E o Inter deixou escapar, porque tinha um resultado paralelo que, se eu não me engano, era Grêmio e Goiás. Que o Grêmio tinha que ganhar do Goiás e o Grêmio perdeu de 3-0. E depois. Lúcio Evandro. E depois no cruzamento deu Grêmio e Goiás de novo. Exato. Aí o Grêmio passou na ida e na volta pelo Goiás, mas com sobras. Casualmente no jogo anterior perdeu, coisas da vida, né? Se o Grêmio ganha, passa o Inter mesmo com empate. Esse jogo, cara, do Bragantino tem coisas. Eu não fui autorizado a falar, mas quem sabe um dia na minha. Teu livro. Já não prescreveu? Quando é que aconteceu? Bragantino e Inter? O Figueiredo era até acho que 96. 96. Esse ano- Essa reta final, Fale. final, o Grêmio já estava classificado por antecipação, e os últimos jogos o Grêmio perdeu.
Isso. Goiás e Coritiba, se não me engano, foram os últimos jogos do Grêmio na E fase aí, classificatória. classificava os 8 primeiros e entrou o Goiás em 8º. Isso. Não, a Portuguesa entrou em 8º. O Goiás foi terceiro naquele campeonato. Isso. Não, parei. Não, mas como é que o Inter Não, ia olha só, entrar na vaga do Goiás? Assim, ó, Cruzeiro primeiro, tô de cabeça. Palmeiras segundo, Guarani terceiro. Não. Foi Grêmio e Palmeiras nas quartas. O Grêmio eliminou Palmeiras e eliminou Goiás, né? Até a final com a Portuguesa. Eu acho que foi o contrário. A Portuguesa que entrou em 8º. A Portuguesa entrou em 8º. Primeiro foi o Cruzeiro, o segundo foi o Guarani, o terceiro o Palmeiras. O primeiro o Cruzeiro do Paulo Autuori, o segundo foi o Guarani, que naquela época já não tinha Amoroso e Luizão, mas formou um bom time. Terceiro foi o Palmeiras, que era o Palmeiras dos 100 gols do Luxemburgo no primeiro semestre. Quarto, o Atlético Paranaense de José e Paulo Rink. No quinto foi o Atlético Mineiro de Reinaldo. O sexto foi o Grêmio. O sétimo foi o Goiás e o oitavo a Portuguesa. O Goiás entra em sétimo. E aí tem a primeira fase em que o Inter termina em nono. Por que o Goiás entrou no lugar do Inter? Porque o Goiás ganhou e o Inter perdeu. O Inter ficou com 35, aliás, empatou, né? O Inter ficou com 35 pontos e o Goiás 37. Se houvesse o gol de pênalti, a Portuguesa ficaria de fora e o Goiás entraria em oitavo. Só que se o Goiás empatasse, a Portuguesa entraria e o Goiás ficaria de fora. Então, essa foi a conta. O Inter ficou em nono, num ano muito conturbado aquele pro Inter. O Grêmio foi campeão brasileiro, né? O Grêmio depois conquista o título brasileiro eliminando o Palmeiras, inclusive. Mas o Inter tem um ano muito estranho, porque o Inter começa com Pedro Rocha como treinador, que é demitido em Cidreira depois de um início muito ruim, porque estava comendo sorvete do Grêmio. Aí depois do Pedro Rocha tem uma fase de... Mas tinha o do Inter também, ele pegou do Grêmio, né? Sim, ele pegou do Grêmio. Tinha dos dois. Aí teve uma fase de interino, que eu não lembro quem. Eu não lembro quem. Depois veio Nelsinho Batista. Nelsinho Batista foi o técnico, depois largou para ir pro Corinthians e aí o Figueiredo assumiu. E o Figueiredo já era dirigente do Inter. Era uma espécie de manager do Inter. Isso, era diretor executivo. E que gerava uma ciumeira dentro do vestiário do Inter. Figueiredo, cara. Ninguém vai entrevistar dirigente político tendo o Figueiredo à tua disposição para entrevistar. Isso aí gerou uma ciumeira. E o Figueiredo era um cara, sempre foi um cara muito bonitão, né, cara? Sim. E aí tu tá ali na bola bonito, dividida com os caras também, ali, concentração, vai lá, viajou, chega o Inter. Onde é que é? Figueiredo, Dom Elias Figueiredo. Aí os caras ficaram bem surdinhos com o Figueiredo, aí queriam derrubar o Figueiredo. Aí mudou o técnico. Figueiredo, pega de técnico agora aí. Se fosse um executivo remunerado, não teria ciúmes do Figueiredo. Temos que mudar isso aí. Olha, cara. Temos que tomar as providências. Vamos falar com as autoridades. Ciúme de homem é a pior coisa que tem. 93, 94 Falcão, 94 Antônio Lopes, Procópio Cardoso, Claudião. Isso. Vai 94, 95, Abel no Brasileiro, 95. Aí vem Pedro Rocha e do Pedro Rocha é o Nelsinho. Acho que por um ou dois jogos deve ter tido interino, mas não é do interino maior, assim. É Figueiredo, Celso, Cassial, Tacílio e aí por diante. Exatamente. São 12h38. A gente tem um intervalo para fazer? Permita, meu pai ligou um pouco, eu atendi aqui rapidinho, ele disse que é teu fã, Zé Aldo Pinheiro. É teu fã, não é meu fã. Ele não tem um processinho para nós fazer lá, não? Ele não é meu fã. Mas os filhos não andam, que moral que tu tem na casa, ele Zé. não é meu fã, mas é teu fã. Mas ele disse que ele disse que vai ficar mais teu fã quando liberar a Veraneio. Se tu conseguir ainda esse ano liberar a Veraneio, que ele tá louco pra dirigir a Veraneio. O velho gosta de carro velho. Sim. Ele também gosta. Eu herdei dele essa ferrugem aí. Mas ele gosta muito da Veraneio também. Ele disse, vem cá, quando vamos passear de Veraneio? Só, olha, pai, infelizmente depende daquele que tu é fã ídolo lá, aí, né? O teu ídolo aí tá complicado. Quem é que eu conheci que gosta de carro antigo que eu lembrei de ti? Tem um monte de gente que gosta de carro antigo. Sim. Mas tem alguém em particular. Os caras da FTEC lá. Eu vou lembrar e vou te dizer. Arthur Calef, vice-presidente eleito do Inter. Ele é presidente do... Já vou te dizer. Ele é presidente não é do... Lá de Tarumã, Veículos Antigos, o Clube do Automóvel, acho que é o Clube do Automóvel. Eu quero me associar lá, Calef. Ele correu às 12 horas. Correu às 12 horas, é piloto também. Ele não é com Porsche que ele correu? Não, 12 horas é com marcas. São carros 1.4. E qual é o carro que ele correu, tu lembra? Cristiano, eu não me lembro se foi um Onix ou um Celta. Eu sei que ele tem uma Mercedes 1900 e alguma coisa lá, que é a realidade dele. Mas nesse caso, as 12 horas foram mais Onix, Celtas,
Acho que teve um Ford K, alguma coisa assim. Um dia eu vou correr essas 12 horas, vou botar a DKV pra correr. Ué, é de equipe, vamos junto. Mas Mas não dá pra DKV 12 horas, né? por que não? Porque não vai conseguir. Olha, meu camarada, as DKVs corriam as carreteiras aqui Mas em Porto Alegre. Cristiano, a gente tá falando de máquinas. Eu só tô falando que as 12 horas são normalmente por esses casos, até porque o regulamento exige que seja um motor Chevrolet 1.4. Os caras até adaptaram, colocaram em Ford, em outros modelos, mas não é a mesma coisa. Deixa eu molhar o bico, se a gente botar um motorzinho ali... Não, mas tem a Copa Classic, essa tu entra. Com qualquer um dos teus modelos. Eu quero ir de Opala, então. Nós almoçamos a questão de umas 2 semanas lá no Palácio do Comércio com o presidente da Associação Comercial, o PAP, o Paulo Afonso Pereira. Ele é colecionador de carros antigos. Eu me lembrei de ti, eu falei. Ele tem um. Eu quero te dizer que nós somos de prateleiras diferentes, tá? Ele tem um carro original. Uma coisa é um Maserati antigo, né? Não, mas ele tá querendo vender o carro. Eu também tô querendo vender, mas esse Maserati dele, de 1940, ele deve estar pedindo uns 100 mil. Não, um Carmanguia ele tem. É um Carmanguia. Então, um Carmanguia original, que ano é? Mas olha, é um carro original do lançamento. Se é o primeiro Carmanguia, deve estar valendo 50 mil. O segundo, o TC, que é o que o Voltaire tem, já baixa um pouco. O primeiro é mais raro ainda. Mas são outras prateleiras. Eu sou dos carros mais... dos muscle cars. Os grandões lá. Veraneio, D20, Opala. Tem uma DKV só para botar no estacionamento. Atrasei bem aqui, Magno, eu já desculpe. Propus... Não, mas é rápido. Eu já propus ao Cristiano Silva e espero que isso muito em breve se realize, que meu dia 29 também chega. Terei um Ford Maverick. E aí estarei ladeando, pareando com o Cristiano Silva em alguma reta. Um V8? Desse Rio Grande. Vocês vão ter que ir pra autódromo, né? Como diria o Gutierrez, vamos parar com esse assunto. Vocês vamos pra autódromo. Estão incentivando a fazer não debocha, Zé, não debocha. Isso não fica bem. Eu gosto de automobilismo, eu gosto. O Wagner, no dia que tu tiver uma Maverick V8, te associa num posto de gasolina também. Mas justamente, eu tenho que ter as condições totais para tê-lo. Não vamos falar sobre isso. Não só comprar uma Maverick, é manter uma Maverick. Conheço um cara que tem uma caminhoneta com mecânica da Porsche, que ele abastece e deixa o motor ligado. Aí botando... E o pior ainda é que o Renato Rossi disse outro dia, esses carros são jurássicos, eles vão Tuareg, ficar, eles vão ficar para o Parque dos Dinossauros, as Lamborghini, não sei o quê, porque agora todos os carros virão com tecnologia elétrica. E esses potentes que existem hoje... Eu quero ter vários dinossauros. O que eu mais gosto são os dos dinossauros. Não, e é justamente porque pela falta de dinossauros de onde se tira, né? Pra se fazer a matéria-prima da gasolina, a gente vai ter que trocar um pouco as coisas, a né? matriz energética. Se atualizar. Eu só quero... Assim, ó, Renato Rossi, certa vez, Cristiano, eu perguntei sobre o Maverick, ele disse, carro muito bom, muita velocidade, muita força, mas pouco freio. Olha só, só rapidinho do assunto. E tu entendeu o que ele falou? A planta do Ford Motors Company, Detroit, Michigan, motor canadense. O dono de um carro antigo já é colecionador, porque tu mantém viva a história do automobilismo. E tu leva para esses encontros, e os encontros são gratuitos. Agora não tem, né? Mas, poxa vida, tu levar o que eu mais gosto é quando... era legal ali na frente do... Ô, Cristiano, tu já viu... no shopping total, quando eu vou de DKV... Definiram o prazo, eu tenho que ir pro intervalo. Quando eu vou de DKV, um carro antigo, sempre vem assim, ó, aprendi a dirigir num carro desse, papai teve um carro desses, andava na cachorreira da DKV, vovô, não sei o que. O Cristiano me dá carona, os caras param do lado nas sinaleiras ali, ficam olhando. E hoje já mudou pro carro do Cristiano, passam, olha ali o Cristiano Silva. Não, o Cristiano Silva, né, às vezes nem sou eu, passo uma rural, não tem mais nem rural, passo uma rural, o Cristiano não tem mais rural. 12h44 e ele olha com aquela cara mascarada ainda, que os caras estão olhando. É evidente. Eu sou chapéu de palha, Racionais tocando no rádio aquela e marra tremenda. Opala preta, chapéu de palha. Com o chapéuzinho, né? O chapéuzinho para Panamá e o óculos de aviador. Trilha pra tudo, sertanejo, gauchesco é na caminhoneta, Racionais é no Opala preto. O Roberto Carlos. DKV eu tô sem rádio porque o Ivan não me entregou, mas um dia vai acontecer. Bueno, agora são 12h44 e a gente volta rapidinho para o último bloco do Ganhando o Jogo pela Guaíba em nome do Banco Banrisul. A Braskem acredita que para o plástico continuar transformando nosso dia a dia, precisamos transformar nossos hábitos. Repensar o consumo e descartar o lixo separando os resíduos corretamente é essencial.
Dessa forma, colaboramos com a transformação do plástico em matéria-prima reciclada para ele seguir servindo à sociedade. O plástico transforma a nossa vida. O descarte correto transforma o plástico. Braskem. O Chalé da Praça 15 te espera de portas abertas para almoço, happy hour ou jantar com deliciosos pratos ou petiscos e aquele chopp gelado. Mas se preferir, vamos até você através do iFood. Chalé da Praça 15, mais de 130 anos no Centro Histórico de Porto Alegre. Fiat Mobi, seu parceiro do dia a dia. Baixo consumo para mais economia no seu trajeto diário. Compacto por fora, mas com muito espaço interno. Seja onde for, na cidade, se você tá de Fiat Mobi, você tá bem. E olha só que beleza de condição. Fiat Mobi Like, 60 parcelas de R$446 e entrada de R$27.720. Vá até uma concessionária Fiat e garanta o seu. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Enquanto Beto curte o dia, na sua sala de estar, o Dermato dá receita pro cuidado redobrar. Enquanto a Anitta se refresca com a mangueira do jardim, a nutricionista envia a dieta do Joaquim. E quando você precisar, é só se conectar. Curta as férias de um novo jeito e consulte pelo celular. Reinvente o seu verão, redobre seus cuidados. Dr. Clean, o plano é simples, viver bem. De segunda a sexta, 21h, na tela da Record TV. Não perca as emoções de Gênesis. Foi ela. Ela me ofereceu fruto e eu comi. Foi a serpente que me enganou. A origem da humanidade contada em uma novela épica. Caim, você matou seu irmão? Você vai se surpreender. E amanhã, 21h, começa o grande dilúvio. Deixa a gente entrar, não é? Não perca Gênesis na tela da Record TV. Descartar corretamente o lixo colabora com a transformação do plástico em matéria-prima reciclada. O plástico transforma a nossa vida. O descarte correto transforma o plástico. Braskem. Você está ouvindo na Guaíba, ganhando o jogo. Voltamos com o Ganhando o Jogo, 12h47 pela Rádio Guaíba, aqui em nome do Banco Banrisul. O Cruzeiro que acertou ontem a saída do Filipão está anunciando uma tentativa de acerto com um cara que eu vou confessar para vocês, eu não conheço. Felipe Conceição do Guarani ou o Lisca doido? O Felipe Conceição, ele fez a base do América que hoje o Lisca treina. O Felipe Conceição, ele é um técnico interessante, tá no Guarani, mas essa base do Lisca, o Lisca fala muito, olha, eu peguei uma base boa formada pelo Felipe Conceição. O Lisca, olha, cara, seria um desafio e tanto pro Lisca. No Cruzeiro, eu acho que seria uma boa pro Lisca, velho. Eu já ouvi especulação que ele estaria meio que acertado com a China por um contrato multimilionário. Pode ser, mas eu não sei. Essa especulação saiu antes do acesso do América. Depois subiu, acho que se não for pra China por um contrato milionário, uma proposta melhor, eu acho que o Cruzeiro seria um grande desafio pro Lisca. É um time de primeira divisão, mas na Série B, eu acho que o Lisca agora quer ir pra Série A. Quando você pega um time grande na Série B, eu vou dar o exemplo do Mano Menezes. O Mano Menezes tinha uma proposta para ir pro Cruzeiro. E ele acabou indo pro Corinthians para jogar a Série B, depois de subir o Grêmio. E foi pro Corinthians. E deu um up na trajetória de treinador. Eu acho que se o Lisca tiver realmente não tiver outra proposta melhor, veja bem, e tiver o interesse do Cruzeiro, eu acho que seria uma boa. Entre disputar a Série B com o Cruzeiro e a Série A com o América, eu ficaria para disputar a Série B com o Cruzeiro. Bah, eu não. Eu também. Vendo o Cruzeiro do jeito que tá. Não, mas não é esse Cruzeiro, né? Não é esse Cruzeiro. Fosse assim, tipo, que nem fez o Mano, encerrou um ciclo no Grêmio, ficou 3 anos, beleza, vou pegar um Corinthians prometendo se reestruturar, de fato aconteceu. Não, mas tu pega um Corinthians na Série B ou um Cruzeiro na Série A? Não. O Mano pegou um Corinthians na Série B. Sim, é isso que eu tô falando. No caso do Lisca, eu digo que são diferentes os estágios de Cruzeiro e Corinthians.
O Cruzeiro tá mais afundado, o Cruzeiro tá com a dificuldade muito maior. Vai precisar, assim, ó, de muita gestão para poder sair da onde tá. Não é nem sair, conseguir respirar da situação que já se encontra, né? Porque atrasar Exato. salário de jogador, o técnico não tem o que fazer. Não tem maneira de convencimento para que, né, acabe tendo o pleno exercício da função quando não recebe salário o funcionário. É complicado. Olha, mas ou o América também faz um investimento legal, vai ser o América que sobe no outro ano desce. Não, sim, o ideal, com certeza. e assim, o merecimento do Lisca era pegar um clube maior de Série A em condições bem melhores que a do Cruzeiro e do América. De Isso era o disputa, com ideal, né? certeza. Só que o América eu vejo conquistando a permanência já é uma vitória. O Cruzeiro, por todos os problemas que tem, já tem o prejuízo de não subir esse ano, né? Olha, eu, por exemplo, se o Botafogo faz uma proposta política, eu já acho que ele tinha que repensar. Que o Botafogo vai cair. Então, entre Botafogo e Cruzeiro Série B, eu disputo a Série B com o Cruzeiro, não com o Botafogo. Olha, o Cristiano Silva, independente de a gente tem que pensar uma outra coisa, independente do tamanho do clube. Um Botafogo, um Cruzeiro, quem mais grande ali que pode cair, sei lá, Vasco. É honroso receber uma proposta deles. Agora, com todos os problemas administrativos, financeiros, caóticos que estão permeando esses clubes, eu pego uma do Cuiabá que vai me pagar todo dia 5. Agora o Magno falou uma coisa e me veio na cabeça Red Bull Bragantino. Hoje em dia, pro cara pensar numa carreira, trabalhar estruturado, trabalhar com salário no final do mês correto, poder pensar para depois dar um salto, é melhor hoje em dia um Red Bull que toda a vida um Botafogo, um Vasco. Nesses clubes a pressão vai ser gigante, tu vai entrar, em 3 semanas tem que vencer todo mundo, aí tu perde para um líder, por exemplo, do campeonato, é horrível, tem que sair fora. Então... Eu faço que nem o Ederson Moreira, que tá ganhando de 6 clubes. Bons contratos. Daí é grana, né? Mas eu acredito que o Lisca agora esteja projetando crescimento esportivo na carreira dele. E acho hoje o Cruzeiro na situação que tá e que será, né, na temporada 2021, eu acho digamos, um movimento muito arriscado e com pouca chance de continuar. Eu acho o Bragantino, cara, com todo respeito, é um time para quem busca visibilidade e dar um salto. O Lisca já é mais, por isso que eu falei, o Lisca já é um pouco acima. Entre pegar Vasco da Gama e Bragantino, mesmo com toda a crise, eu acho que o Vasco da Gama ele vai te dar um... Eu sei, Cristiano, eu entendo. O problema é o cara entrar naquele ciclo de ser aqueles técnicos tampões, sabe? 3 meses num, aí vai 4 meses, aí demite... Você sempre tem pra resolver. Aí resolver pega o no momento, Fortaleza, daí depois faz o investimento. aí depois pega o Coritiba... Mas daí eu vou pegar outro exemplo. Tá no Cruzeiro na Série B, o Vasco na Série A, eu pego o Cruzeiro na Série B. O Cruzeiro vai subir, cara. Mas já era pra ter subido esse ano. Era pra ter, mas vai subir na próxima. Será? Não, na próxima vez. Será? É um assunto de ontem, o Cleiton Regis, ele voltou ao programa com o tema de ontem que ele mandou. Olá. Ele disse assim: boa tarde, Zé Aldo e amigos, é só para restabelecer. O Renato colocou o Grêmio em 5 finais de competições importantes nos últimos 4 anos, a saber, Copa do Brasil em 16, Libertadores em 17, Mundial em 17, Recopa em 18 e Copa do Brasil em 20. Veja bem, a Recopa ele já tá na final quando ganhou a Libertadores. É partida em 2 jogos. E tá ganhou, bom? né? Ganhou a Recopa. Ganhou do Independiente. Sim. E... Não, tá bom. E o que eu... Não, é porque ontem a gente disse assim, o ouvinte está colocando aí os gauchões na relação. Acho que gauchão é uma expressão bem menor que a própria Recopa, sim, que são 2 jogos. E aí, então, ele está esclarecendo que ele não incluiu gauchões. Então, é Copa do Brasil 16, Libertadores 17, Mundial 17, Recopa 18 e Copa do Brasil em 20. Entre ganhar gauchão e uma Recopa Sul-Americana, eu prefiro a Recopa Sul-Americana. Toda a vida. Entre Recopa e gauchão? É. Sim. Ah, não tem comparação. Recopa Sul-Americana. Claro. Não a Recopa Gaúcha. Não. Tem comparação. Muito maior. Pra ganhar a Recopa Sul-Americana tem que ganhar o título ou da Libertadores ou da Sul-Americana. E pra ganhar a Libertadores tem que ganhar um brasileiro ou uma Copa do Brasil. Pra ganhar gauchão não precisa nada. Só entrar. Não, precisa. Se não tiver time, tu não ganha.
Ganha. Porque tu vai Já jogar com ganhou. o campeão do Grêmio- mundo. Se tu não Grêmio tiver joga um com time time pior, reserva. se tu não tiver um time melhor que teu rival, tu não ganha. O Grêmio joga com o time reserva. O Novo Hamburgo não tinha um grande time lá, todo mundo jogou a não jogar e ganhou. Eu me impressiono como vocês gostam de desqualificar o gauchão. Numa competição que tem Grêmio e Inter, não pode se dizer isso. É que agora, assim, já, é de forma... é que agora já é de propósito pra te irritar, entendeu? Pô, mas pelo amor de Deus. Eu também adoro o gauchão. Porque aí é uma agenda muito negativa. O Grêmio, É o produto, o Grêmio pode ser é o campeão da local, Copa do é Brasil, da o Inter pode ser aldeia. campeão brasileiro. Não, porque é defeito, não sei o quê. Os dois se enfrentam no gauchão. Qual é a diferença? São os dois com as suas grandezas na mesma competição. Sim. E o resto? Não, é que não presta, porque tem esses pequenos do interior, tem que viajar pra tá fora. dizendo que não presta. Eu não disse que não presta, Ninguém né? disse que não presta. Eu acho que o gauchão, aliás, não é o gauchão, são os estaduais, eles atrapalham o calendário do Isso futebol aí, brasileiro. eu acho. Os estaduais, isso não é aí. o gauchão. Tem um debate interessante. São os Atrás da estaduais. fila dos outros. Exato, Tem um isso aí. debate no centro do país interessante pelo seguinte: o centro do país, que decide, e os outros dizem amém, está discutindo isso. O fim dos estaduais. Mas São Paulo diz assim: não, nós não queremos, o nosso campeonato é rentável, nós temos 5 grandes times disputando, tem variação de conquistas, Parabéns. tem uma série de coisas. Fica com o Campeonato Paulista. A TV, São Paulo é um país, né, Zé? Tem... a TV que manda no futebol brasileiro, ela quer só botar dinheiro no Campeonato Paulista. E não quer mais botar nos outros estaduais. Quando Como isso é que faz? quando isso acontecer, acaba tudo e fica o Paulista. E aí? É isso Aliás, aí. recurso de TV vai cair esse ano já. Exato. Tanto que vai ter existiu o esse Rio ano. São Paulo um tempão e depois que foi vir essas Copas Sul, é por esses isso que negócios. quando eu falo criticando, eu estou criticando é que nunca foi compreendido assim, né? Eu todo ano eu repito, mas é desgastante. Eu critico o modelo atual de campeonato estadual que deixa os menores ainda. É isso que eu critico. Eu não estou criticando os pequenos, eu não estou criticando viagem, eu não estou criticando essas coisas assim, tá? Eu estou criticando que não são essas coisas. o atual modelo que transforma o calendário e atrapalha todo o planejamento ao longo do ano. E que tira ambições, e que tira dinheiro, e que tira um monte de coisa. Poderia ser bem melhor. É isso que eu estou criticando, entendeu? Eu não faço essa falsa... No meu ponto de vista, tá? Pra ti pode ser verdadeira, Zé. Pra mim é falsa se eu fizesse isso, tá? Essa falsa valorização de algo que eu considero muito errado, muito equivocado. Se chegarem e te oferecerem 13 milhões de reais, tu acha que é ruim isso? Quem é que ganha 13 milhões de reais? Cada clube da dupla Grenal para participar do gauchão. mas Eu tô cadê falando o por 30 argumento? Tá aí. dias, E se- jogando com e times se- reserva, e se- jogando com júnior, jogando com... Não se- são 30 dias, são 3 meses. E se eu te ofereço, vamos lá, 1 milhão pra pensar só no campeonato ou tantos milhões pra pensar em Série B, Série C? O que tu prefere? Bom, o mundo dos negócios, tu tem que racionalizar a partir do valor do ganho. Tá, isso aí não vai ter... Se for vantajoso, muito bem, faz o negócio. Mas é negócio ou esporte? Mas nós estamos diante Não, nós estamos diante de uma realidade. É negócio, é uma realidade que, tudo bem, quem tava pagando 13 milhões tá tendo prejuízo com isso, e aí? Tu tem um valor que Não, me se- ouve, cara, o debate, porque tu sempre vai entrar nesse ano, que eu não gosto das viagens, que eu não gosto dos pequenos, me ouve. Quem tá pagando 13 milhões, tá tendo prejuízo, e aí? Se é negócio, retira o valor. E aí retira o quê? Sai do negócio, sai da operação. Logo, não é um grande negócio. E não dá retorno por quê? Porque as pessoas já não têm mais dá retorno, não se sentem mais tão atraídas. Mas dá Nem- o índices Zé- altíssimos o Zé- de audiência. Não né? dá, Zé. Zé, O não filme, dá, Zé, ano passado, Zé, para, não fala isso. Só um pouquinho, eu sei que tu gosta Audiência alta, Grenal. temos que valorizar o produto, eu sei Não, disso. que nada, não temos tem que valorizar sim, o produto. Tem sim. Nós Mas, temos- Zé, nós temos 11 a TV milhões de passou gaúchos, vamos dar as filme. costas pra aqueles 10. A Zé, 10, o 8, sei lá, vou público ficar só gaúcho não, conta aqui. Zé, o que não que tu tá acha- interessado com o gauchão. O que tu acha dos dirigentes dos clubes do interior que daqui a pouco saem do clube em detrimento Não, do desejo de ir pra dupla Grenal? Eu, infelizmente, tenho que encerrar. Zé, a só- TV só passou me filme ao invés de jogo ano tu passado. só me responde o que tu acha do dirigente do clube do interior. Que tá lá no clube gauchão amado, aí daqui a pouco ele sai pra E ir o que tu pra acha? dupla Grenal. O que tu acha da TV ter Porque passado o filme? todos são O que tu gremistas acha- e colorados. O que tu acha da TV Só um pouquinho, mas o que tu acha desse dirigente? Não entendi o que O dirigente do clube do interior. Então, do o que que tem? clube Calma, do interior se vocês estão sai tranquilos, calma. sai do clube do interior para ir trabalhar na dupla Grenal, porque é o sonho dele trabalhar em Grêmio. Qual é o problema? O que Uma eu quero escolha dizer, o que dele, que tu que acha? veio- o que isso Mas apaga os 100 e tantos anos de ele gauchão? dá as costas ao time do interior?
O que isso Ele elimina dá a as história, a costas. importância Deixa eu fazer mais uma Ele dá pergunta as antes de costas acabar, ao clube do Gauchão, Só ao clube mais um- dele do interior? Não, Só mais uma estourou o pergunta, horário, Zé. cara. Estourou o horário. Como é que tu sabia que a TV passou mais filme do que jogo a quarta-feira à noite ano passado, 2020? Sim. Passa um filme na hora do Grenal da decisão do Gauchão pra tu ver o que Então a acontece. gente faz o Campeonato Grenal, Mas não o daí Gauchão. é um fio, Aí tu é me a ajuda. final, Aí tu me Campeonato não tira o ajuda. Barcelona Vamos e o Real fazer da competição, Sim, cara. mas daí tu diminui os 3 meses pra um mês. O que tu acha? Bom, pode ser. Talvez fique Ótimo. melhor pra todo mundo. Então a gente começou um meio termo pra uma semana de entre Grenal. o Até amanhã, ufanismo até amanhã, tchau.